Fala, seus Maradona! Tranquilidade! Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada irmão Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa, que você tá bem? Estou bem, cara. Graças a Deus. Preparado pra tocar amanhã? Amanhã eu vou fazer um showzão. Aí sim, me manda fotos. Foto, vídeos, nudes, o que você quiser. É isso aí, ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Fala, galera, tranquilo daquele jeito e bora mais um episódio fuera. É isso aí, Crildão. Rafa, fala pra gente quem que é a nossa convidada mais que especial de hoje. Hoje a gente trocou uma ideia com a Gabi Albuquerque, que ela é cantora, compositora e é a produtora do Festival Fest delas. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, muito Obrigado obrigada. por ter aceitado o convite aí, trocar uma ideia com a gente. Imagina, eu que E agradeço Fique à muito. vontade, pode falar o que você quiser, palavrões estão livres. Graças a Deus! Estão liberados, então fique à vontade, sinta-se em casa, que é uma conversa de bar, praticamente, apesar de a gente não estar num bar, mas podemos A gente ter dá nosso coisas que jeito, estão no bar. Podemos transformar Podemos no bar. dar vida, temos amendoim, enfim, é isso. Só vou fazer uma parte aqui, o jabá aqui do podcast, do nosso podcast. A gente tem uma parceria com a Skal. Caralho, eu faço 30 anos essa porra. Sempre esquece. A gente tem uma parceria com a Skal, você que já treina ou vai começar a treinar, quer tomar uma suplementação aí, já tá procurando, não sabe o que tomar, entra no site deles, tem nosso cupom também, o DonaMara10, qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, que é uma... Já tô com cerveja azul, né? Opa! Ela é raridade, né? Clássico! Clássico. Então, se você não sabe o que fazer no final de semana, entra no site deles, lá no www.cervejaazul.com ou no Instagram, né, pra ver a programação lá. Eles sempre trabalham muito com bandas autorais também, alguns covers, enfim, não sabe o que fazer numa sexta-feira à noite, no sábado, final de semana, vai lá, procura que tem lá, eles ficam aqui na região da Moca. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo, você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, não sabe o que fazer, procura ele, tá o contato dele aí também na descrição. E a gente tem uma parceria também com Nova, né, com O nosso querido amigo Dando Vieira. o Nando Vieira, que é um barbeiro, né? Ele corta cabelo também, ele atende a domicílio aqui na região de São Paulo, tá? Ele fica na Zona Norte, mas ele atende aí a toda a região metropolitana de São Paulo. Ele que cuida aí do visual da galera aqui do podcast. Tá precisando vir, hein? Tá precisando. Ô, Nandão, cola Aparece aí, meu. Precisa fazer o pezinho da galera aí. E tem nosso QR Code também, você que gosta do nosso trampo, quer dar uma força aí, fica à vontade em dar um donate, compartilha esse vídeo, deixa o like e tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso, Rafoca. Tem nosso canal de cortes do Namara Cortes Oficial pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. E lá a gente deixa lá os melhores momentos de todos os episódios que a gente grava aqui nos estúdios. E é isso aí. Lembrando que finalizando aqui já vai estar disponível lá os cortes no nosso canal de cortes do Namara Cortes Oficial. É isso, Rafoca, meu querido. Manda bala. É isso, Gabi. Tu tá há quanto tempo na música já, mano? Eita! Acho que de verdade, assim, jogando sério, eu acho que tem desde 2015, mais ou menos, tem uns 10 anos aí que a gente tá tentando fazer um negócio um pouco mais sério, né? Tentando monta banda, faz som autoral. Antes é aquela bagunça de cover, de fazer banda cover. Foi que a gente tava conversando antes de começar, né? Exato. É que acho que passa. A nossa geração, assim, passou muito, né? Hoje em dia diz que teve uma queda na venda de guitarras e tal, de uns tempos pra cá. Mesmo durante a pandemia, parece que deu uma levantadinha, mas era uma parada que já tava mais em queda. Mas a nossa geração é uma geração de fazer música, né? Que pegava o violão e roda pra tocar o famoso Legião Urbana. Então todo mundo passou por isso. Quem não passou, quer tirar a primeira pedra. Os caras, 3 horas da manhã, lançava o violão, pegava logo e tocava que tem perdido, Legião. Por favor, não! Não, de novo não, pelo amor de Deus. Essa não! Mas é isso, passei por essa fase de diversão, né, e diversões, enfim, de cover, mas acho que para fazer música autoral mesmo, falar, não, vou fazer um trampo meu, levar o bagulho mais firme, mais sério, acho que foi lá os idos de 2015 mesmo. Mas como tudo começou? Então, lá nos idos de 2015... Não, lá atrás, quando você ouviu o primeiro som, você falou, eu quero ser uma rockstar. Mano, Quando minha mãe me lance conta, da música, né? minha mãe me conta, essa eu não tenho memória visual, minha mãe que me conta que quando eu tinha uns 3 anos de idade, meu pai tinha um violão e aí eu virava o violão com a boca pra baixo e quando tocava Sepultura eu subia e ficava pulando em cima do violão e eu quebrei o violão do meu pai fazendo isso. Então aparentemente desde criança eu sempre gostei de palco, tá ligado? Ela tinha o palco dela, ela montava o palco dela. Então, desde muito criança, mas acho que quando eu tinha uns 11, 12 anos, minha irmã começou a fazer aula de violão
não se deu bem e o violão ficou encostado, assim, entre o sofá e um armário que tinha na minha casa. Uhum. Pô, adolescente, porra nenhuma pra fazer da vida, você chega, pá, você tinha uma MTV, aí você olha um violão. Vamos fazer o que esses caras fazem, vamos ver como é que fica, como é que é. E aí você vai tentando imitar, e aí Foi o rolando. violão virou meu melhor amigo, e não aprendi a tocar ele direito, não aprendi a tocar guitarra, mas foi a porta de entrada pra drogas mais pesadas, tá ligado? Mas a percussão veio ali também? Ou Não, a veio percussão mais pra veio frente? mais pra frente. Ah, tá. A percussão, que aí eu entrei numa banda, por conta do violão, olha que loucura. Por conta do violão, eu aprendi a violão sozinha, e aí precisava trabalhar, ganhar uma grana, eu falei, vou começar a dar aula de violão iniciante. Sim. Pra você ser professor eu sei só alguma basta... coisa de violão? Porra nenhuma, mas eu sei 3, 4, 5 músicas. Eu vou ensinar essas. Sim. Pra quem quiser aprender, né? Pra quem quiser aprender. Se tiver alguma coisa, uma pessoa que sabe mais do que eu falo, olha, não posso te ensinar isso, vai pra aquela pessoa que aquela pessoa vai saber te ensinar, mas eu dou conta disso. E aí, começando a dar aula de violão, conheci um camarada que tinha uns amigos que tinham banda, não sei o quê, estavam procurando uma mina pra tocar na banda, papapá. Vai lá, vai fazer o teste, fui, apaixonei. Primeira vez que eu cantei numa banda, nunca tinha cantado em banda. Uhum. Não, vai lá, canta umas 2, 3 músicas. Cantei, falei, gente, no mesmo dia teve o ensaio, o teste, à noite já era o show, já fiz o show, falei, gente, a melhor coisa do mundo, isso aqui é muito bom, eu não quero mais sair. E aí nunca mais larguei essa história de palco, aí entrei pra várias bandas e tal, e nessa banda comecei a ter contato com o baterista. E aí a pira era uma banda, várias pessoas tocavam e tal, cantavam, e aí quando eu não tava tocando e cantando, eu colava do lado do batera e ficava só de olho. Do mesmo jeito que eu aprendi, a minha irmã fazia aula, eu ficava de olho, batera é a mesma coisa, eu ficava só de olho. Aí uns bons anos depois, eu fui fazer aula de bateria finalmente, aí eu falei, mano, amo. E aí a percussão veio na sequência, assim. Aprendi bateria e quando foi 2013, eu entrei na ETEC de Artes e aí descobri o Carrom. Quando eu descobri o Carrom, eu falei, mano, aí o Carrom é o meu lugar O favorito do carrom, mundo. ele é legal porque assim, porra, se uma roda de violão tem um carrom, cara, fechou. Mas se tiver um carrom e um meia-lua, já fez a banda. Mano, e Carrom é 2 notas, é tum, tá. Não tem como errar. Você pode estar fazendo tum, tum, tá, tum, tá. Você erra, você pode fazendo tá, tum, tá, tum. Ninguém vai perceber, tá ligado? A galera tá lá envolvida, tocando, cantando, você tá lá só essencialmente batendo tempo e o contratempo. Sim. Em algum momento você vai acertar. E aí, quando eu sentei no Carrom, eu falei, cara, esse lugar é uma delícia. E aí, o Carrom e a percussão são os lugares onde eu realmente tenho menos responsabilidade, eu acho. Que é onde eu Sim. deixo a musicalidade fluir mais livremente. Você acha assim a bateria é mais pra você descarregar? Ixi, a bateria é... E aí eu tenho que tomar cuidado, porque... Aí por isso você tem que fazer aula pra aprender a fazer o negócio direito, senão você se machuca todo, né? Tá, desce a mão, não sei o quê. Mas eu acho que é isso. Eu hoje consigo... É isso, eu tenho meu projeto solo, tenho a banda que eu toco bateria, tenho uma banda que eu toco percussão. Então acho que eu consigo distribuir todo esse ímpeto musical nessas 3 frentes, né? Então o projeto solo é essa minha paixão por palco, de estar lá e falar o que eu realmente acredito. Então eu me dedico a ter uma responsabilidade mesmo com o que eu escrevo, com as letras, tipo, sobre o que eu vou falar. Eu me ocupo em mandar uma mensagem, tipo, é um pouco mais sério, digamos assim, no sentido Sim. de existe uma responsabilidade com o que eu vou escrever, com cada palavra que vai estar sendo cantada, com cada música, cada artista que eu vou fazer versão, eu me dedico a ter essa responsabilidade, assim. Já quando eu tô na percussão, perdão, quando eu tô com a bateria, aí é isso, é experimentar musicalidade, E bora. é aqui o tumpá e vamos exercitar. E na percussão, aí é a liberdade total, porque é aquela coisa, quando eu tô na bateria, se eu errar uma caixa, a música dá uma bela de uma cagada, né? Sim, porque aí você bagunça todo mundo. Exato, então você tem que estar, você tá solto, mas você tá aqui, pá, na função, tem que estar consciente do que tá fazendo, não dá pra viajar muito.
Quando você tá na percussão, eu pelo menos, quando eu tô na percussão, mano, a música tá rolando. Eu vou só jogar um temperinho aqui, Isso. um molinho aqui, fazer um tchá-tchá-tchá. Puta, mas é uma diversão, cara. Mas acho que é o lugar onde eu mais... Vixe, é uma diversão. Ô, Gabi, você falando referente ao seu lado compositora, quando é que você descobriu que você conseguia compor assim? Como é que foi essa evolução nessa área de composição? Cara, eu comecei a compor novinha, né? Mas eu não sabia que eu tava compondo, na real. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muito problema de raiva, né? De controle de raiva. Sempre fui uma pessoa muito raivosa. Tá meio em choque. Perigosa. E aí, pô, pra liberar os pensamentos, pra facilitar a raiva e tal, começa a escrever. Ganhei uns cadernos, umas canetas, escreve aí, para de atormentar a vida dos outros. E aí começava a escrever e pá, frita. Aí de repente eu comecei a escrever com métrica. Aí de repente comecei a escrever com rima. Aí eu falei, pô, se pá, eu tô escrevendo. Se pá, eu tô compondo aqui, né? E aí, na primeira banda, foi o primeiro exercício de composição, assim, mas foi bem pouco profícuo. Nem sei de onde eu tirei essa palavra. Quando tinha uma banda lá, um amigo meu, a gente ia tentar compor, a gente não compôs nada, tipo, bem punk tosco, né? Daí eu fico fazendo as letras assim, meu amigo, pô, essa letra tá meio 8 com biscoito, hein, mano? Então, exato. 8 com biscoito, né? Caneta com bombeta, tipo assim, É né? isso. As primeiras foram bem assim. Mas aí em 2013, quando eu fiz a Tech de Artes, acho que foi a grande virada, assim, da vida musical. Tanto que, quando você fala, quando começou a música, o trampo mais sério mesmo, acho que foi 2013 que foi o grande momento. Porque aí é isso, era todo dia estudando música, respirando música. Aí você fala, cara, preciso disso pra viver. E aí que você começa a conviver com músicos e tocando e cantando e exercitando a composição. Então eu fiz a tech de canto e depois de composição e arranjo. Então era um exercício muito grande de vamos compor, vamos exercitar, tal. E aí o negócio foi criando mais corpo, assim, acho que... E aí eu começava a olhar as coisas que eu tinha escrito e falava, não, peraí, dá pra mexer nisso aqui. Aí você vai... Resgatar umas coisas antigas, assim, né? Que dá pra falar, pô, isso aqui não foi aproveitado na época, mas acho que se eu melhorar um pouco aqui, dá pra... Exato. Deixa eu tirar esse biscoito e colocar coito. Porra! Pode dar uma melhorada. Usar algumas palavras diferentes, entender rítmica e métrica. Então, acho que foi nesse caminho, assim, da Tech de Artes que foi o grande... Engraçado, eu sempre falo assim com o pessoal da música que vem aqui, que eu falo, poxa, cara, compor em português é uma loucura, né, cara? Que é uma frase, uma coisa diferente. A música, ela pode ficar excepcional, ela pode ficar muito idiota, né? Ela pode ficar muito babaca ou ficar muito... diferente, assim, uma coisa que toca Mas é que eu nas acho que pessoas. é o nosso julgamento. Porque, pessoal. Exato. Porque a gente... E também tem o fato de português ser uma língua foda, né? É complexa, né? Porra, foda. Mas a gente tá habituado, muitas vezes, a ouvir música em português, grandes compositores brasileiros. Aí você pega, porra, Dorival Caymmi, caralho. Caetano Veloso, Gilberto Gil, porra. Como você vai competir com uma galera dessa? Tá ligado? Não dá. E aí você vai pegar grandes músicos americanos, Beatles, Love Me Do. Tá ligado? Pô, então é difícil você compor em português porque a barra é alta pra caralho, tá ligado? Eu tava na Ilha do Mel nesse carnaval e tava vendo um show de uma banda, né? Que eles tocavam uns covers, assim, era bem legal. Aí o vocalista falou, pô, eu sempre me perguntava por que você não faz uma música autoral, por que você não, sei lá. Cara, eu cheguei neles e falei, meu, eles já escreveram, as músicas que eu toco, os caras já escreveram todas as músicas que eu queria escrever, tá ligado? Sensacional. Pô, mas faz sentido, boa, né, não, velho? pra caralho. A hora que ele falou, filha da puta, velho. Isso é saber fazer uma boa seleção, ó. Isso é que é curadoria, mano. Não, mas porque tem música que você escuta e você fala, caraca, eu queria ter escrito isso, eu queria... Que tem músicas que batem em você assim, você fala, mano, velho, essa música parece que tá falando... E, meu, deve ter você assim, tipo, algumas músicas assim, suas que você fala assim, caralho, essa música aqui pra mim é filha da puta, essa música aqui pra mim é genial. E ninguém... Ah, é legal. E algumas suas assim que você não dá tanto valor que a pessoa fala, nossa, Gabi, essa aqui... Você foi...
Isso aqui baixou o dedinho do Renato ali, do Manfredini ali, e você conseguiu fazer, né? Tem umas paradas dessas com você também? Tem sempre isso, né? É uma das coisas que a gente tava falando, né, da arte ser tão subjetiva, né? Tem uma música que eu gosto, que é do primeiro projeto do Gabi os Supersônicos, que chama Questione, por favor, Problema do Sistema. Ela tem toda uma crítica político-social e tal, e aí eu lembro que eu soltei essa música em 2016, acho. Pouquinho antes de começar o caos no país, né? Esse racha monstruoso e tal. E aí vinha uma galera da extrema do outro lado, fala, não sei o que, essa música é mó boa mesmo, não sei o que. Eu falava, não é pra você gostar dessa música, não, acho que eu não tô me comunicando direito, cara, pelo amor de Deus, não, você tá entendendo errado, tá ligado? Mas é isso, uma vez que tá no mundo, a gente não tem controle, né? Então, a subjetividade é isso, tem coisa que você não dá valor nenhum e vai vir alguém e falar, nossa, a música é foda. E aí você vai... Eu fui começar a gostar de algumas músicas depois de falar, pô, então... até que ela é interessante mesmo, né? Porque se tem bastante gente gostando, talvez eu não estivesse vendo, olhando com carinho pra ela, tá ligado? Tem uma parte no livro do Dave Grohl, que é o vocalista do Foo Fighters, ele fala, né, que quando eles começaram com o Nirvana, quando o Nirvana começou a bombar, mano, e eles eram os caras, tipo, estranhos da escola, tipo, os zoados da escola, né? E aí ele falou, mano, os caras que zoavam... músico não é? Ele fala sempre, os roqueiros, os músicos, eles sempre são os estranhos, né? Aí ele falou assim que, pô, que a galera. Quando o Nirvana começou a bombar, ele falou, pô, que a galera que tava começando a curtir o som do Nirvana era uma galera que era a galera que batia deles na escola. Aí ele falou, pô, mano, peraí, não é pra esse público que eu quero tocar, entendeu? Pra eles verem como chegou, até onde chegou a música deles, né? E, tipo, eles não tem como controlar isso, Não né? tem. Uma vez que tá no mundo, tem uma canção minha, acho que a última que a gente soltou com os Supersônicos, chama Cirandalma. Que depois de eu gravar, né? Depois de escrever, ensaiar, tudo mais, todo o processo, né? Até você gravar, tem todo um caminho de você conviver com aquela canção, com a composição, ajustar desde formas de cantar, a intencionalidade na hora de cantar e tal. E a mixagem, que é a parte mais... E aí quando você coloca todo mundo no lugar, tal, não sei o quê, depois de lançada a música... Você já não aguenta mais ouvir ela. Eu fui mostrar pra uma amiga minha, porque a gente queria fazer o clipe. E aí eu fui mostrar pra uma amiga minha, porque ela era bailarina, eu queria que ela participasse do clipe e tal. E aí ela ouviu a música e ela me trouxe uma outra camada. Eu falei, cara, eu juro que quando eu escrevi, eu não tinha pensado nisso. Mas faz todo sentido. Agora eu vou dizer que eu pensei nisso. Que, cara, gostei. Gostei da sua explicação pra música. Então é isso. Uma vez que tá no mundo, você perde o controle. Ela é do mundo. Assim. Né? E aí eu acho que essa é a grande beleza. Da arte inútil. Exatamente. É a grande beleza da arte inútil, porque ela abre espaço para tanta subjetividade e ela vai tocar cada pessoa em algum momento, e inclusive naquele tempo e espaço. Porque tem música que, não sei se vocês já passaram por isso, mas tem música que eu ouvi há 20 anos atrás que bateu em mim de um jeito. Eu vou ouvir hoje, às vezes pega outra coisa que me chama atenção, outra frase... outra melodia, então é muito subjetivo, é muito inútil, que ela muda e é só do bonito, é só do... A música, ela tem essa capacidade de, com o tempo, você ir sentindo coisas diferentes, vendo coisas diferentes nela, né? Exato. Ouvindo coisas que você não ouvia no começo. Pô, não sabia que tinha um pianinho aqui nessa... do nada. Nossa, tinha um pianinho aqui, né? Pô, mas ele fala disso, o que significa isso? Pô, passei minha adolescência inteira escutando isso, mas o que significa isso? Ah, caraca, ele queria falar sobre... Sabe? Você fala, porra... Não... Quanta música, às vezes, a gente não canta e só vai entender o significado depois, mesmo em português, né? Sim. Daquela do Tim Maia, Chocolate. Eu achei que ele adorava chocolate, mas era outro chocolate. Então, e é uma doideira esse lance de música, né? Antes da gente começar a gravar, né? A gente tava conversando sobre essa parada de como a gente divulga a nossa música na internet, né? Como a gente trabalha a nossa música como um produto. E aí foi isso que você falou, uma coisa muito interessante, que doeu meu coração, mas é uma coisa que eu achei muito verdade. Que realmente a arte, ela é inútil, né? Eu acredito realmente que a arte, ela
não é pra ser útil, né? Que nem a gente tava falando do exemplo da caneta. Uma caneta, ela tem uma utilidade, ela é um instrumento pra você anotar as coisas, tal, gravar no papel, blá, blá. A música não é pra ser útil. A Mas música Em que sentido, assim, você acha que ela não é útil? útil Eu de entendi. ter uma função que vai agregar, tipo, é isso, o exemplo da caneta. A caneta, ela serve pra escrever. Ah, entendi. A música, ela serve pra quê? Ela é útil, ela é... Eu acho que ela é útil pra quem tá ouvindo em vários sentidos, Então, assim. aí, Por exemplo, veio o Ítalo aqui, que ele é um... Você anda de metrô? Não Sim. sei se talvez você tenha visto ele já tocando nos vagões, ele toca nos vagões. Tem uma música dele que é muito bonita, que fala sobre meio de renascer. E ele contou pra gente que ele tava tocando essa música no trem, no vagão, e quando ele terminou, ele falou que veio um cara chorando pra ele e falou assim, irmão, eu ia descer na próxima estação e me jogar na linha do trem. Caralho. Só que a sua música eu ouvi, eu refleti, eu vi, não, ainda tenho mais uma chance, tá ligado? Foda. Então acho que pra ele foi útil pra caralho, tá ligado? Então eu vejo que a música, por exemplo, aqui no celular, numa caneta que faz algo, mas ela tem uma utilidade, eu acho, pra gente. Às vezes você tá triste, você ouve uma música que te põe pra cima, tá ligado? Então, às vezes tá aquele dia bosta, aí você ouve aquele hardcore, aquele puta, vou pra... Então, eu acho que a música, no meu ponto de vista, tem essa utilidade de mover a nossa alma, tá ligado? Isso é bonito. Mas aí, você tá falando de uma parada subjetiva. Mover a alma. Não, mas E aí é isso. nesse sentido que eu falo que a arte é inútil, porque quando eu trago a utilidade, eu falo do concreto, da matéria, do... Ah, não, sim. E aí, quando eu falo da inutilidade, é sobre essa beleza da vida, é sobre a subjetividade, é sobre esse respiro de existência, né? que, por exemplo, pra esse cara que se emociona no vagão, pra ele significou muito. Uhum. Mas pra uma outra pessoa que tava no vagão, Então, entendeu? Então, ela não é uma coisa concreta ali, ela é subjetiva, como você disse. é, Então, quando ela fala, quando você falou esse lance de inutilidade, eu entendi quer dizer, do concreto ali, de algo Do físico, né? do Do físico. físico. Não, é também, do ela- material, Não, ela material, não é útil ela- materialmente. Materialmente ela não é um Ainda mais objeto, hoje que você não tem mais discos, né? Exato! Nossa, eu não tinha nem pensado nisso, é Que hoje mais você não ainda, consome né, mais cara? disco. E antigamente tinha aquilo assim, pô, tem o meu disco, pô, eu vou Nossa, pode crer, Vou tá tomar ainda uma mais cerveja que eu abstrato, vi que no doideira. disco, o CD que eu comprei e tal, e ver o encarte lá. O encarte era uma matéria muito O bonita, né? Era uma... cheirinho, o cheiro do... E toda a Quando se arte, né? abria, assim. Aqueles encartes que você abria e ele virava um pôster. Uhum. Nossa. É- Genial. Lindo, né? Eu fui na casa da minha mãe semana retrasada pegar minhas coisas, estavam lá ainda, não. E, mano, tinha toda a minha coleção de CD. Nossa, a hora que eu peguei, eu falei, nossa, por que eu comprava isso? Aí peguei o encarte do CD do Charlie Brown, assim. O último que saiu depois do Chorão morreu, eu comecei a abrir, assim, nossa, aquele cheirinho. Eu falei, caralho. Mas faz falta mesmo. né? E é isso, hoje em dia tá tudo. É tudo. Você não pega mais, E né? hoje a música, com esse lance da rede social, ela tá muito em segundo plano, né? Hoje Pra a pessoa, ela caralho. entra no artista, ela não quer a música, ela quer o que ela faz. Uhum. O que ela tá fazendo, o lifestyle dela, o Exato. que ela tá tomando, qual rolê lá no final de semana, e a música fica meio que em segundo plano. Infelizmente é assim. A mas- gente tava falando mas exatamente mas é a disso. tendência, né? Hoje em dia é isso. A música nem precisa ser muito boa. Mas se a pessoa tem um lifestyle da hora, Uhum. é isso que importa. É exatamente isso que a gente tava falando, que a gente Uhum. tava falando do quanto. O que foi que eu vi falando isso? Que eu falei de vender camiseta. Alguém. Cara, não vou lembrar quem, mas eu vi alguém, tipo, do midstream, assim, falando, pô, me virei vendedor de camiseta, cara. Uhum. Pô, vamos vender camiseta, porque camiseta é produto, camiseta é útil, ela vai te cobrir, ela vai te proteger do frio, tá Sim. ligado? Mas a música, ela tá no campo da subjetividade, a arte, né? Não só a música, a arte, a vida. Tá tudo no campo da subjetividade, tá no campo daquelas coisas que não tem uma função pré-determinada para todo mundo. Ela é cada um uma coisa, vai pegar e não só em cada um, mas em cada momento, que era aquilo que a gente tava falando. Hoje vai bater o pianinho, amanhã é o prato, um toquinho na cúpula do prato da condição que fala, caraca, que muito louco. Eu tinha ouvido Não, isso. tá ligado? antes. Então acho que é nesse lugar assim que a gente vive hoje em dia de produtizar, né? Trazer utilidade, transformar em produto tudo que é arte. E eu acho que a gente corre o risco, não corre, mas incorre no equívoco muitas vezes de perder a chance de só
respirar a arte, sabe? Só estar lá. O que é aquela música? O que aquilo me desperta? O que aquele quadro me desperta? O que aquele encarte me desperta, né? O que a poesia... provavelmente vocês faziam isso também. Vou botar um disco, um CD, pegava o encarte, deitava no sofá e parava a vida pra ver a letra, pra ver o encarte. E às vezes dava umas neuras e falava assim, eu não entendi o que ele disse, eu vou voltar a música. Volta, Ou exato. às vezes aquela parte da música, essa parte dessa música é fenomenal. Aí você escuta assim, pô, não ouvi ela direito, vou voltar essa parte de novo. Exato. Agora eu ouvi ela direito, sabe? Exato. Então, Tinha desculpa te interromper. imagina. Tinha um rolê de, tipo, você apreciar. Você parava um tempo pra apreciar. E aí, hoje em dia, parece que a música, ela virou muito, tipo, a trilha sonora, sabe? Uhum. É que, assim, eu gosto muito de música e eu gosto de, tipo, de continuar apreciando, tá ligado? Poder curtir as músicas que eu gosto, assim. Mas você vê que muita gente, às vezes, tipo, assim, não importa. Tipo, tem que ter uma música. Mas ela vira apenas uma trilha sonora, assim. Ela perde tiro. Assim como o Rafa falou da questão das redes sociais, que ela vira um segundo plano, né? Infelizmente, talvez. E eu acho que para além de trilha sonora, às vezes vira até aquele ruído branco, que é Sim. aquela expressão que fica aquela coisa Sim, sim. que é indefinido, é só um ruído que fica... que essa expressão, inclusive, é péssima, né? Acabei de prestar atenção nisso. Mas porque passa desapercebido, Sim. né? Olha que Uhum. lixo de expressão. Mas, enfim, aquele ruído que fica só de fundo e você nem percebe, às vezes, a existência dele. Exato. Mas ele tá lá. E muitas vezes a música acaba ocupando esse espaço hoje em dia, O infelizmente. Lobão, uma vez ele falando que ele falou assim que quando vê a onda de videoclipes, ele falou assim, mano, você vai acabar com a música. Porque a música é pra se ouvir, não é pra se ver, né? Mas isso é muito tempo atrás, né? Aquela opção, né? Não, eu escuto a música, não preciso ver nada, eu preciso só escutar e sentir a música, né? Aí começou essa onda de MTV, dos anos 90 e Sim. tal, e começou a vir clipe. Aí ele falou assim que na época ele olhou e falou assim, mano, isso aí vai acabar com a música, tipo, pô, porque a música ela vai... De um certo modo, assim, eu vejo que ele tá errado e certo ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que isso veio mais pra frente no dias de hoje, né? Que, por exemplo, se você coloca a sua música lá no YouTube e se não tiver um clipe, alguma coisa aparecendo, só botar só a sua foto, sua música, ninguém vai dar atenção. É, isso é verdade. Se você não tiver um audiovisual lá, um clipe, ou letrinhas aparecendo, Qualquer coisinha, né? porque assim, falando desse lance das bandas que você tocou antes, como que era a relação, as trajetórias dela, assim, no lance de divulgação, e como que é hoje pra você ser sozinha, tipo, ser solo? É treta, hein, irmão? Que é banda, você pode, você treta. divide a culpa, né? É. Agora, quando você é sozinha... Quando no primeiro projeto, né, com o Gabi os Supersônicos, eu montei a banda e a gente até, como pegou o comecinho, assim, de rede social, Instagram e tal, então a gente até conseguiu pegar um caminho interessante, assim, mas aí a banda acabou, mas era isso, era mais dividido, era mais pulverizado. Agora, sozinha, o caminho é bem mais lento, eu acho. Eu acho que o tempo que demora para percorrer o mesmo trajeto é bem mais devagar, porque é igual carregar um carro. Alguém de vocês toca bateria, percussão? Não. Toca um pouco. Você tá ligado o que é carregar um carro de um percussionista? Não, se Tem- o baterista não tiver um carro, fodeu. Exatamente. Só o morto. Exatamente. É Só pra coisa levar pra um caralho. morto Você tem que fora. fazer várias viagens. Então você desce da sua casa, pá, você tem lá os pratos, o morto, a caixa, às vezes o tom e mais um surdo. Você só tem 2 braços. Então você tem que fazer várias viagens. Você leva os pratos e a caixa, aí volta. Aí pega o morto, que é as ferragens. Aí volta, pega o tom e... São 3 viagens para chegar no mesmo lugar. Se você tá em 3, 4, numa viagem só você chega. Então, pra mim, eu leio muito dessa forma, assim. Eu acho que quando você tá sozinha, é mais lento. Demora um pouquinho mais, porque são vários pratos que você tem que girar. Você tem que fazer vídeo, aí você tem que fazer todos os vídeos. Não dá pra você virar pra alguém e falar, ô, faz um vídeo aí. Cada um faz um vídeo. Você tem 5 vídeos. Não, eu tenho que fazer 5. Se eu quero 5 vídeos, eu tenho que fazer 5 vídeos. Sim. Ah, vamos
chamar as pessoas pra ir no show. Cada um chama 5. Já tem 20 pessoas. Não, eu tenho 5 mesmo. São 5 que eu tenho. Então, eu acho que os processos, eles são um pouco mais lentos. Mas eu acho que tem um lugar da autonomia que acho que é válido, sabe? De você também estar tranquila, como eu falei, que o meu projeto autoral é onde eu me preocupo e me dedico muito com o que eu vou falar, com o cuidado com as palavras, toda a mensagem que vai ser emitida, eu me ocupo em deixar ela muito lapidada. Então, aí acho que é mais fácil esse processo também, porque eu não preciso ficar discutindo e falando, não, mas pô, ruído branco, que expressão lixo. Aí eu, não, mas não tem problema. Não tem problema. E aí você não precisa ficar gastando essa energia dizendo, mano, tem problema, cara, é uma expressão racista, porra. Não, imagina, sabe? Então, você não precisa ser um curta caminho por um lado e a longo caminho pelo outro. No final, dá no mesmo. Tem os prós e os contras, né? Vamos dizer. O bom é que é tudo do seu jeito, né? É, Você não então, precisa de lado aprovação positivo... de ninguém, é tudo você. Eu quero assim, Você vai que ser assim. decide. É, E esse lance, meu, que a gente tava conversando antes, né? Que antigamente, pô, você ia divulgar sua música, meu, você gravava uma demo, puta, ia dos festival tocando. E hoje, mano, como é que você se dá, você é a Gabi, mano? Como você se dá pra poder trabalhar com o Instagram, de poder. Porque assim, com o Rafa, uma coisa que o Rafa fala que eu falei, porra, isso é verdade. Ele falou, mano, hoje em dia o músico ele tem que ser influencer. é. Mesmo que você não queira, você tem que ser influencer. Porque se você não for influencer, sua música não aparece, você, né? Ninguém vai te pegar. Hoje em dia, assim, ninguém vai te pegar pela mão e falar assim, ó, gostei de você, hein? Nossa, vou te... Não, você tem que fazer tudo sozinha, mano. E você, como que você se lidar com isso hoje, mano? A gente Lembrando daquela apanha época. pra caralho, né? A gente apanha pra caralho. Porque eu sou péssima de rede social. Eu sou péssima de rede social. Porque eu sou péssima de computador. Eu tenho 43 anos. E quando começou a surgir a internet, uma galera dos meus amigos, nossa, computador, pá, Prince of Persia, não sei o quê. Eu olhava e falava, eu vou andar de bicicleta, tá ligado? Eu vou andar de skate, eu vou fazer outra coisa na minha vida, velho. E aí eu não peguei mesmo, assim, o gosto. E aí, de novo, vem internet, mó galera tem mó gosto de ficar falando pela internet e tira foto das coisas e faz stories. Eu apanho, velho. Eu apanho pra fazer isso, pra caralho, assim. Então é um exercício mesmo. Então eu tenho que me organizar e falar, não, esta semana vou dedicar tantas horas, tantos períodos pra gravar vídeo, pra... editar eu já não consigo, já tem uma galera que eu falo, ajuda nós aí, porque aí é demais pra mim. Sim. Mas pra gravar, pra lançar, pra postar, pra comentar, porque aí você tem que postar, e você tem que ficar acompanhando também, pra ver se o Instagram continua reproduzindo, né? Então e vai aqui daquilo que a gente tava falando antes, né? Se você não ficar se não postar nada, filho, te joga lá pra baixo e ninguém mais te vê. É, exatamente. E eu sou rainha de perder o timing e não postar nada. Eu sou rainha. Eu queria tanto ser melhor nisso. Mas é um esforço, é uma dedicação. Gasto terapia com isso, bicha, pra poder, entendeu? Ver se melhora. Vou conseguir falar no Instagram mais. Hoje tem empresas que cuidam disso, sabia? Tem. Ele te direciona, hoje você tem que postar tantos... Isso. Essa semana Custa você um vai fazer dinheiro. isso. É foda. Eu tô É uma ligado. assessoria, né? Eu tô ligado, eu conheço muita gente, inclusive, que trampa com isso. E aí é isso, tem período que você tá com bala na agulha, beleza, você vai, envolve. Tem período que você não tá com bala na Acho que agulha. o lance é mais a inspiração, né? Tem dia que você tá, mano, não quero fazer nada, mas você tem que fazer. É. Aí você É que eu acho que você falou inspiração pra mim, eu acho que, puta, é a chave da parada. Sim. Você compõe? Ou você... Eu já escrevi bastante, tô um pouquinho devagar, mas eu faço muitos arranjos, assim. Massa. Tô gravando um álbum pra um artista agora também, o Thor. Da Então, hora. ele tá criando tudo. Dá pra trabalho com gente produção. viver só de inspiração disso? Não. O quê? De compor, fazer essas coisas? Compor, fazer essas coisas. Dá. Só de inspiração? Você fica sentado esperando a inspiração chegar e você... Não. Mas eu acho que não tem uma regra, né? Eu acho que às vezes você tá, tipo, sei lá, vendo um filme, você vê uma cena, você, mano, aí você inspira e vai lá e pum. Sim. Mas não existe uma regra, né? Eu acho Mas que vem, às vezes, você tá cozinhando, fritando um ovo, pum,
Vê uma melodia na cabeça. Então, mas aí, Sim. tipo, aí tem como você viver disso, tipo, de ficar esperando a inspiração vir? É isso que eu tô falando. Eu acho que tem um exercício. Eu descobri isso, que é tipo, eu não consigo ficar esperando a inspiração bater pra eu fazer uma música legal. Eu acho que existe esse lance de, pô, eu preciso exercitar. Então eu vou pegar um tempo do meu dia e vou lá e eu vou escrever, mesmo que eu esteja sem vontade. Eu vou escrever uma porcaria de letra, vai ser uma música lixo. Mas eu tô exercitando essa disponibilidade do corpo, eu acho. É que, tipo, como se você estivesse botando uma semente ali. É. E quando você tá no rolê, Uhum. aí vem aquela melodia em cima daquilo que você tá ligado? É mais ou menos essa isso. vibe, é essa vibe. E aí, pra música, eu acho que, como é mais o meu ambiente, às vezes eu nem preciso plantar muita semente. Às vezes dá super pra viver da inspiração. Bateu, nossa, que delícia, peraí. Lá, 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 lá. Puta, som da hora, não sei o quê. Só que música eu não preciso entregar 3 por semana. 1 por semana. O Sim. Instagram, ele te pede pelo menos 1 por semana, 2, 3 por semana. E aí, de onde você arranja essa criatividade? Então, acho que eu acabo separando um pouco esse lugar da criatividade e é um bagulho que, mano, é isso, tem que organizar e vai lá e faz. Arranca um sorriso, vai lá no 25 de março, compra um sorriso, fala, tudo bom, pessoal? Como que vocês estão? Salve, galera, olha só, tal dia, vai ter show, como vocês estão? Blá, blá. E essa acho que é a parte mais desafiadora. É, por Porque isso mesmo. aí volta naquele lance da utilidade e a inutilidade da música e tal. Porque eu tenho uma questão muito forte com esse lance da verdade. Nas minhas canções eu faço muita questão de tentar trazer a minha verdade, pelo menos. Ou o que eu leio como verdade no mundo, que seja aquele período momentâneo. A verdade para aquele segundo, mas Tem que ter uma pitada de verdade ali, em qualquer parte da canção. tem de algo que seja muito real e muito intrínseco, muito subjetivo, mas muito intrínseco. E às vezes quando você vai meter essas, puta, você tá mal pra caramba. Às vezes tem época que você tá mal pra caramba e eu não consigo. E é nessas que eu não. Não E vai. tem gente que é o contrário, né? Que precisa estar mal pra conseguir escrever. Sim. Não, mas eu digo pra pra Instagram, pra postar. É nessas que eu me Te eu trava. perco o timing, que eu me travo, que eu não consigo sacar do sorriso da 25 de março. Quando eu tô mal de verdade, eu não consigo sacar do sorriso da 25. Eu tenho que estar minimamente médio ruim, assim. Médio ruim. Mal não dá, eu não consigo. Não tem sorriso da 25 que engane as pessoas. Quem me conhece há um tempo maior, eu sou uma pessoa muito transparente. Então, quem me conhece há um tempo maior, eu já fiz essa experiência de publicar alguma coisa que eu tava meio mais ou menos assim, e aí receber comentário. E aí, gata, você tá bem? Vixe, seu post, você tá meio estranha, você tá com uma energia baixa. Qual que foi? Eu falo, mano, cara, pelo amor de Deus, era pra eu ter enganado todo mundo, eu não enganei ninguém. Então é esse caminho aí desse exercício mesmo. Acho que acaba virando meio trampo, né? Só quando você tem um trampo que você bate cartão, aí você fala, pô, é o pai do Cris, né? 3 trampos, cara, cansa pra caralho. Né? É isso mesmo. Mas Instagram acaba virando trampo, rede social, enfim, acaba virando meio trampo mesmo. É porque aquela coisa, meu, tipo assim, por exemplo, você tem seu trabalho, você tem sua música, meu, você tem que divulgar a sua música, você tem que estar lá falando. Pô, é chato. Tem, por exemplo, aqui no podcast também, você tem que postar vídeo. É. Também a gente não gosta de ficar gravando vídeo pra internet. A gente gosta de sentar aqui e conversar. Exato. Às vezes tem que gravar vídeo, entendeu? Então a gente tem que ir lá e fazer o vídeo. É tipo um trabalho. É que nem quando eu tava no call center lá, mano. Eu ficava atendendo os caras lá, tava puto. Não queria estar lá, mas tinha que estar lá atendendo lá. Ô, boa tarde, senhor. O que eu posso ajudar o senhor? Cara, o sorriso da 25 de março. Ah, aquele entendeu? sorriso que as pessoas pegam no áudio, né? Não tá te vendo, mas tem que ouvir o Tem que sorriso da ouvir, outra. né? É foda. Entendeu? E tipo, a gente levar como trampo mesmo a parada, tá ligado? Diferentemente de como era antes, né? De quando a gente tinha aquele feeling mais. Não que um feeling maior pela música, mas a gente era mais despreocupado, né? A gente tinha mais tempo, a gente tinha mais. Nossos sonhos estavam vivos ainda. Né? Não tinha Mas acho que é uma coisa que eu ia falar, né? Que falou de divulgar, e eu não uso. Como eu falei, eu tenho grande dificuldade com mídias sociais e Instagram, essas paradas. Então eu não uso tanto. Eu acabo usando muito o show mesmo. Então quando vai rolar show, eu
ó, vai rolar show, já vou falando pras pessoas, vai contando, não sei o quê, vai rolar show tal dia, tal. Eu acho que o show é um momento onde eu mais consigo, entre aspas, vender a minha música, né? O meu trabalho, assim, que é quando você... Aí, de fato, porque aí você tá bem. Que você- Mas você diz pegar recortes do show pra soltar no Instagram, você diz? Não, o dia a dia o dia mesmo, tete a tete. tete a tete, Ah, de tá. chegar no show e falou, descer do palco ou antes do palco, pô, e aí, você veio ver quem, não sei o quê, sabe? Tipo, fazer esse papo de Sim. trocar ideia mesmo. Uhum. Que acho que era um pouco do que a gente fazia antes, né? Eu tenho uma lembrança, assim, de bem nova, às vezes tinha lá o salão da igreja, ia rolar o show lá da banda no salão da igreja, e aí você passava no domingo anterior entregando um papelzinho, ó, vai ter show aqui semana que vem, papapá, não sei o quê. Ou no sábado, passando, avisando pros amigos, passando na porta da escola, Sim. dos amigos e falando do show. Então, acho que esse movimento, eu acho que ainda é um pouco do que eu sei fazer e é um pouco do que eu faço, do que eu tento fazer para divulgar a minha música. De novo, ele é mais lento, também porque é feito sozinho e tudo mais, mas eu acho que ele é um pouco mais concreto, né? E eu acho que ele acaba sendo um pouco mais consistente, assim. Tipo, a pessoa, ela vai te conhecer, ela sabe quem é você, ela vai querer ver teu show, ela vai... Porque ela, pô, já viu uma vez, vai querer ver de novo. Então, acho que a coisa acaba acontecendo... Soltou um vídeo do show, aí ela vai consumir. Pô, soltou música nova. Não, quero saber, porque eu quero ver isso no show. Então, acho que as coisas acabam acontecendo de uma forma mais concretas e menos virtuais, digamos assim. Mais verdadeiras, assim? Você quer dizer? Talvez. É porque acho que no pessoal ali, você vê na banda, acho que você sente mais vendo você ali ao vivo cantando e tal, mostrando suas músicas, mostrando sua arte e tal. Mano, o pessoal já olha assim e já dá um impacto maior do que, tipo, É. pelo... E eu sou uma pessoa que eu já fiz essa leitura da minha arte. Tem alguns amigos que vão discordar de mim, mas é uma leitura que eu fiz do meu processo musical, assim. Eu nem de longe sou uma... Eu toco bateria, nem sou boa nisso. Eu toco percussão, eu me divirto. Eu canto, nem de longe eu sou uma exímia vocalista. E eu nem de longe eu sou a melhor compositora, das melhores compositoras. Não tô aí. Mas eu tenho essa parada da entrega. Quem vai ver meu show, sente a vibe, sente a energia, sabe do que eu tô, sabe? É um negócio que eu ponho, como é o Indiana Jones, que o cara ia lá e pegava o coração com a mão, assim. É meio isso que eu vou. Eu meto a mão no coração da pessoa e vem comigo, vem sentir o que eu tô sentindo. Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho. Então, fazer corte de 30 segundos é jogar contra a minha própria defesa. Sim. Porque eu não vou mostrar uma voz impactante, uma percussão impactante, uma parada impactante. Impactante vai ser... Me acompanha, fica 3 minutos e meio comigo. Que eu vou carregar você do segundo 0 ao último segundo da música e eu vou te ganhar nesse caminho. Eu vou te ganhar nesse percurso. Então, acho que por isso também eu acabo trabalhando muito... Vem ver meu show! Vem aqui comigo, se aproxima, porque acho que esse é o caminho onde eu mais consigo valorizar o meu fazer artístico, que tá nesse lugar dessa... Sim. Que é essa energia, né, que não é de graça, que eu tenho questões com raiva, porque é muita energia, né? Então, acho que mora nesse caminho, assim, mora nesse lugar. É, porque também ao vivo, mano, ao vivo você consegue mostrar quem você é, a pessoa consegue te ver ali e tal. E é aquela coisa, né, mano? Você vai no Instagram, na internet, você tá ali no meio de milhões ali, mano. Então, tipo, pra pessoa te ver ali, tem que ser muito diferente, tem que ser ser uma coisa muito totalmente fora da curva pra todo mundo parar e te ver. É. Né? Então, e no show você consegue fazer isso, porque no show você consegue mostrar. Ao vivo. Tinha bandas que eu escutava assim e falei, nossa, que bosta. Aí eu vi no show e falava, caralho, mano, que foda. Tem bandas que são assim, né? A entrega, você ouve é uma coisa, show é outra. Exato. É. E eu ainda gosto de fazer isso, assim. Tanto que ano passado eu soltei em 2023 eu soltei um EP chamado Espelho. E aí, em 2024, eu soltei o Espelho na Garagem. Que eram as versões ao vivo do EP justamente pra trazer isso. Tipo, mano, estúdio é uma coisa...
Ao vivo é outra. E ainda assim, não ficou ao vivo, com plateia, porque não dava pra ter plateia, mas a gente já conseguiu mostrar as versões, o como a gente toca diferente a música do gravado pro ao vivo, como que acaba ficando diferente. E eu acho que é muito valoroso quando a gente consegue... Eu gosto de pegar as músicas e falar, não, gravou aqui, beleza, mas ao vivo é outro jogo, é outro joguinho. Para, né? Porque quando eu gosto de gravar com bastante detalhe, adoro gravar voz. E aí eu gravo a voz principal. Dobra essa voz aí, voz mais baixinha. Adoro, velho, eu me perco. E aí tem gente, você não planejou nada? Eu falo, não, vamos que na hora eu vou sentir, eu vou de fato ouvindo várias vozes, tipo, gravei a voz principal, beleza, põe pra tocar. Aí quando eu vou ouvindo, eu já vou cantando em cima, e aí canta em cima de mais uma, e abre uma outra em cima dessa primeira que eu gravei, que eu nem sei a linha exatamente que eu fiz, mas eu vou ouvindo e pá, não sei o que. O negócio vai acontecendo ao vivo, assim. E isso é uma delícia quando você grava, porque aí você pode ajustar e ficar lindo. Nem Melodyne nem nada, mas você tem essa possibilidade de ter, tipo, 5 eu cantando ao mesmo tempo. Fazer as camadas, né? No ao vivo eu sou eu. É uma eu só cantando. Não, mas você pega, por exemplo, tipo, ó, eu vejo uma coisa que é muito engraçada, é os caras do Kiss falando, né? Que, pô, eles lançaram 3 discos no começo, mano, isso tá ali, a bandinha normal. Mas quando os caras os lançaram ao vivo, estourou. Porque no estúdio eles não conseguiam colocar aquela coisa que eles tinham ao vivo e soava meio xoxo. E no ao vivo você fala, caralho, tipo, as mesmas músicas, mas uma pegada diferente, uma alma a mais. E no disco aquela compressão assim, fechando Exato. Com baixo compresso, tudo assim. E você vê o negócio estalando e tal, e tipo, dá mais, caralho, vontade de escutar assim, né? Não é aquela coisa assim, comprimidinha ali, que você fica xoxinha ali. É, bem isso, né? não. E tem essa coisa também, né? De ao vivo você pôr mais alma na parada, né? Porque ao vivo você tá cantando ali no ao vivo e tal, e põe pra fora mesmo, assim, e aí as pessoas de longe vê sente, né? E aquele lance que você falou é verdade, pô. A gente sente quando tem um artista que você olha e você fala assim, esse cara não é verdadeiro. Essa letra aí que tá cantando, não sei lá. Não tá linkando, não tá linkando com o que é, né? E a gente que vem da música, assim, que toca, que tem banda e tal, a gente sente isso, né? Que tem os artistas que eles não passam aquilo que eles são realmente, né? Que é tipo... É que fica realmente preocupado com a estética, com a imagem, com o agradar. Isso. Mas tem uma galera que consegue, viu? Sim. Que fica dedicado nisso. Tipo, eu quero agradar público tal... E vai lá e faz a lição de casa direitinho e vende e uma galera compra. Tem muita gente que... Mas, tipo, por exemplo, você acha que nem uma vez a gente entrou numa discussão aqui, que era tipo, pô, os caras às vezes cantam, tipo, falando de um certo tipo de música. Pô, os caras cantam de mulher, de bebida, de não sei o que lá, e o cara é casado. O cara é casado, tem 2 filhos, tá lá, sabe? Tipo, então ele fica vendendo uma farra pra uma galera, sendo que não é aquilo que ele vive. Mas aí você pensa, pô, beleza, tal, mas tipo, ele tá usando aquilo como trampo dele. Quem quiser acreditar que ele é aquilo, beleza, ele vai acredita. Mas ele tá usando aquilo como trampo dele. Tipo, beleza, ficam vocês aí com a putaria aí, que eu tô aqui com a minha família de boa, e eu tô assim, entendeu? E a música é muito influenciável, né, mano? A música, tipo, se você pega uma... Eu já fui muito influenciado por música, de falar besteira na letra, e eu falo, caralho, que legal, vou fazer também. Entendeu? E quem que foi que eu ouvi que falou isso, mano? Não sei, mas tem um artista que ele falou que... a Nenê do Dance que veio aqui. Ela falou que, meu, com o tempo começou a se preocupar mais do que você diz nas letras, de como você fala pras pessoas, né? Porque, tipo, você influencia as pessoas, né? Tipo, a música é influenciável, né? A gente vê isso hoje, né? E eu acho que muito. Acho que muito. E acho que é por isso que é isso. Eu vejo que tem muita gente que vê música como trampo nesse sentido de, tipo, eu tô fazendo o meu aqui. Você quer acreditar nessa farra? Acredita você aí. Compra você essa bebedeira. Eu tô aqui com a minha mulher, com meus filhos, pampa, não sei o quê. Eu não consigo ler a música desse jeito. Eu não consigo. Se eu conseguisse, eu já tinha dinheiro, já tinha ganhado dinheiro pra caramba. Mas é que eu falo, eu acho que assim, quem realmente vive a arte, tem essa coisa assim de tipo, putz, admirar, ter esse tesão pela arte mesmo, assim, não é uma coisa que, tipo, não faz sentido, sabe?
Porque tudo bem, você pode, de repente, montar alguma coisa e pensar simplesmente num trampo. Ah, eu vou fazer isso. Geralmente, que nem as pessoas que não vivem a verdade através da música, eu entendo que é mais um lance de negócio, business, sabe? Eu vou adaptar porque eu sei que se eu tocar determinado som, adaptar o meu som, eu vou vender mais, vou ganhar mais dinheiro. Mas o cara da arte, o cara que tá lá pela arte, assim, ele acredita naquilo. Eu acho que, assim, tem aquele lance. Eu vou fazer o que eu gosto e eu espero que as pessoas curtam. E quem curtir, se curtir de verdade, é isso que eu quero. É. É aquele lance que eu falo. Às vezes você pira naquela questão, tipo, eu quero, sei lá, vou tocar, tipo, num estádio lotado. Mas às vezes você toca no estádio lotado porque sua música é a moda, porque foi trabalhada dessa forma. Mas às vezes tá num barzinho fazendo um som e tem aquela pessoa que se identificou com a sua música, tá ligado? Sim. E eu, opinião minha, né? Eu acho que isso vale muito mais, tá ligado? Mas é que eu acho que tem também a galera que dá sorte. Tipo, imagina se a gente desse a sorte de que a minha verdade fosse compatível com a de mó galera. Pô, que delícia! É que eu, no caso, nasci esquisitinha. Então a minha verdade, ela não bate com muita gente. Aí você precisa ficar caçando quem são as pessoas com as quais a minha verdade bate. É. E aí é esse trampo de formiguinha, de você vai caçar um, caçar outro, convença, mostra, não sei o quê. Pô, gostou, entendeu, não entendeu? Vamos trocar ideia, pá. Às vezes a pessoa vai te conhecendo e aí, a partir dela te conhecer, ela vai ouvir a música. Pô, agora que eu conversei com você, ouvir tua música fez sentido, né? Então, é isso. Eu acho que eu conheço muita gente que, pô, tem um trampo muito verdadeiro, muito bonito mesmo, e que, pô, tá chegando longe, e aí você fala, que da hora, que bonito. Isso é foda. Que bonito, assim, uma galera mesmo, assim, ó, uma galera feliz que eu vejo que fala, que gostoso de ver indo longe, assim. Consegue crescer com a sua verdade, né? Exato. E aí é aceitar a sua própria vida. Os ônus e bônus dela, né? Faz parte. Ah, mas esse negócio que você falou é verdade também, né, meu? Tem a galera que faz a lição de casa, né? Tipo, eu vou... Tem. Não sou isso, mas eu vou fingir que eu sou. Vou fingir aqui, fazer um puta planejamento aqui, meter a carinha aqui, comprar aquele sorrisozinho da 25 de março, comprar aquela feição. E tem muita gente no mainstream que é assim, né? Quando um dedo aponta pra frente, três aponta pra você, não vou apontar o dedo pra ninguém, mas a gente Supostamente, sabe. né? Supostamente, mas tem, a gente sabe que tem. Também não é, ninguém consegue ser, assim, ser verdadeiro ali o tempo inteiro ali, de expor tudo que sente, tudo que pensa ali, porque Mas é que hoje, eu tava vendo... pinta dinheiro no meio também, né, mano? Então, é isso. É a questão da grana. Eu tava vendo um filme documentário, faz mó cota isso. Blackpink, sabe aquela banda de mina, de K-pop? Blackpink. Já viu? Não, acho que não cheguei a ver não, Gabi. Então é uma banda de mina de K-pop. Uma primeira, K-pop? Não. a primeira banda de mina que explodiu, tal, de K-pop, não sei o quê. E aí tem um documentário que mostra como que funciona a indústria de K-pop. E é a partir da Blackpink. É tipo, é um prédio, um complexo comercial, e aí tem o andar que as pessoas estão compondo, tem o andar que as pessoas estão dançando, tem o andar que as pessoas estão fazendo aula de dança, tem o andar que as pessoas estão fazendo aula de música, de voz, tem o andar que as pessoas estão mixando, e aí é isso. Tem as bandas que vão estagiar, galera chega lá pra estagiar, pra fazer aula das coisas, não sei o quê, e aí vai passando por uma fábrica. É uma linha de produção. Que bom que você falou isso, que não saiu da minha boca. Não, eu tô falando, hein? Mas E as bandas às vezes são montadas também. Eu tava vendo você falou documentário, aquele do cara, o produtor do Backstreet Boys. Eu vi esse. Você chegou a ver? não vi. Cara, é um tiozão que cuidava de, sei lá, tinha uns bagulho de avião, transportadora, bagulho nada a ver. Ele falou, foi lá e ele montou o Backstreet Boys mais ou menos isso. Ele precisava de uma galera. Aí fez a seleção lá de, acho que era 5 integrantes, não lembro, pegou os caras, pum. E ele Começou a trabalhar em cima, aula de dança, tipo, trabalhou, e ele fez uma coisa genial. Ele falou assim, não, eu tô fazendo aqui o Backstreet Boys, pô, alguém vai ter que lançar, eu tô fazendo a Coca, alguém vai chegar com a Pepsi, então eu vou fazer a Pepsi. Ele foi fazendo em sync. E, tipo, E era dele também. Os dois eram dele. Cara. Dele também.
Eu não Ele falou, sabia então eu vou disso. ir a E Coca e a era Pepsi. mais ou menos isso. Meio que de meio propósito, que né, uma- cara? Ele que foi, ele, tipo, eu falei, caralho, que genial. Tipo, ele falou assim: ah, eu fiz a Coca, vai chegar alguém com a Pepsi. Mas deixa que eu vou fazer a Pepsi também. Então eu tenho a Coca e a Pepsi, que é meu. Eu falei, cara, Foda. mano, é, tipo, você vê que Então, é a visão. E aí consegue enxergar a música como algo útil, como um produto, como algo que vira dinheiro com tranquilidade, Sim. né? E esse olhar, mano, é olhar de empresário, Sim. E eu acho que são pouquíssimos os artistas de verdade que conseguem ter esse olhar, né? Sim. De enxergar, mano, vou vender, é trampo, pá, não sei o quê. Eu acho difícil, velho. A música é, infelizmente, é sorte. Não tem uma regra exata. Você pode ter um caminhão de dinheiro, mano. Uhum. Você pode ter, mano, 10 milhões pra investir no Experiência artista. própria. Se não tiver um... Sei lá. Se sua música não bater, não vai, mano. Tipo, tem produtores muito famosos, né, pra não citar. Cobram muito dinheiro, mano. É. Papo de 100, 200, 300k Pra fazer uma música, né? pra te lançar, mas não tem garantia, mano. Não, É, tipo, assim, esse louco cara chega lá, Pô, não tem garantia. ó, você me dá 300 mil aqui, mano, eu te coloco um Faustão, te coloco ali, mas eu te coloquei. Gravei você, produzi e tal, só te coloquei aqui, ó. Você faz Ai, feat que com louco. artista tal, artista tal. A Mas partir não é daí é garantia. você. Nossa. É foda, né? E às vezes tem um artista que não tem porra nenhuma, vai lá. Ah, sim. Tipo o seu conheço. Jorge, que morava na rua, tocava, mano, e o cara hoje é até ator de, de É. Hollywood, de cinema, Mas tá você não ligado? acha Não que tem, assim- não tem uma regra, não existe uma Porque regra. exata. sempre teve e tal, mas hoje em dia é muita gente fazendo música, é muita gente produzindo, é muita gente, muita informação. É muita gente no mundo, irmão. É muita gente no mundo. Eu acho que de verdade, a gente tá com muita gente no mundo mesmo. Pensando, né, historicamente, eu tenho o hábito, às vezes, de fazer esse olhar um pouco de trás pra frente, assim. Quer dizer, isso aí, de trás pra frente. Houve um glamour, uma glamourização do ser artístico, né? Aí você pega. Marx diz que todo mundo tem condição de ser artista, que na comuna ideal todo mundo vai, trabalha e à noite ou no fim do seu período de trabalho você poderia ou deveria ter disponibilidade para não só produzir, como talvez até ser crítico de arte. Num sistema que não fosse esse sistema capitalista que esmaga a gente, obriga a gente a fazer tudo ao extremo e qualquer coisa que foge desse acordar, bater cartão, trabalhar, bater cartão, comer, trabalhar, voltar, tomar banho, metrô, lotado, qualquer coisa que foge disso tem um glamour enorme. Tipo, o cara não pega 2 horas de metrô e busão pra trabalhar. O cara, de fim de semana, ele trabalha interagindo com um monte de luz na cara dele, tocando instrumento, cantando. Viajando pra lá e pra cá. Cantando. Isso é uma puta glamorização. Então, eu acho que eu perdi a linha do raciocínio. Mas o que você tava falando é o lance de você fugir do caminho dos ratos ali, né? Que você tava falando, daquela padronização. Tal. Exato. Nossa, como eu vim parar em Marx. Que loucura. Então, mas essa glamorização também tem os dois lados, né? Porque, tipo, você pega, assim, as pessoas que trabalham na área da música, mano, os caras não vivem, né, também. Sim. É isso, é uma glamorização que, pô, quem rala um pouquinho na música sabe que, mano, não tem nada de glamour, velho. É uma correria, né? É uma correria Você maluca. tá numa cidade aqui, você tá numa outra cidade lá tocando, aí daqui você tem que... Aí você fala, pô, chegar em casa aqui, vou descansar. Não, já tem que ir, o fulano chama pra você fazer vídeo lá, não sei o quê. Mano, a pessoa vai ver e, tipo, ela não tá... Aí a gente olha aqui no Instagram, ela dando um sorrisinho. Ó, estou aqui em Piracicaba, amanhã eu vou tocar. Aí você fala, caralho, tá em Piracicaba, que da hora, né? E tipo, ela fala, pô, mano, tô em Piracicaba, mas amanhã eu vou ter que estar em todo lugar. E tipo, não descansa a mente. E a gente aqui trabalhando, puta, de CLT aqui, caralho, mano, nossa, viajando. Eu queria estar viajando também, né? Tem os dois lados da moeda, né? Tem os dois lados. E acho que é isso. As mídias sociais, elas não deixam a gente ver o depois que você desliga, né? É.
A gente E só... aí, galera, não sei o que, tô aqui, tá na show em Piracicaba. Da hora, valeu, galera. Puta que pariu, mano, tô cansado pra caralho, tá ligado? É isso mesmo. A rede não mostra isso. Então, de fato, tem essa glamorização Tem. de muito. E é isso que você falou, às vezes não adianta ter o dinheiro, né? Tem que... Não tem uma ciência exata pra você estourar na música, né? Pra você lançar, tipo, bombar a sua música, né? Você pode fazer o máximo possível, mas não tem garantia. Não né? tem garantia. Mas eu acho que tem muita gente que quando tem muito dinheiro consegue chegar em alguns lugares também. Olha, eu já tive várias, já vi vários artistas que... Mesmo quando você vai no nicho, assim, tipo, mano, é funk, é sertanejo, que hoje em dia o que tem na música brasileira é funk e sertanejo. Mas Se investir 300k, meia milha num sertanejo, será que não... não sei. o Pode Gabi, ser que sabe toque a música, mas não é garantido, Mas sabe né? mas sabe o que eu acho que porque é? não tem, porque a galera tem que abraçar a música, né? Sabe o que eu acho que é? tem isso Você também. chegar, você consegue chegar. Se o cara tiver... Mas não segura, né? Não fica. Se você Das não vezes nem se tiver- paga, né? Das vezes você vai, faz, tal, mas não se paga, não né? se Pode paga, crer. Cara. Enquanto você pega um diretor, ó, um produtor, alguma... quando investe muito dinheiro, cara, às vezes você fica meio refém, assim, porque você tem que pagar tudo que o cara investiu pra depois você começar a ganhar, tá ligado? Eu não vi uma É entrevista foda. do maluco do Fresno, como é o nome do vocalista? Lucas. Lucas Silveira. Falando que rolou tipo isso quando eles estouraram. Uhum. Que assinaram os contratos Mandrake lá, e aí estouraram, nossa, tocaram no Faustão, tocaram em tudo quanto era lugar, não sei o que, não sei o que. Terminou, pá, não sei o que, rompeu o contrato com a gravadora, 15 mil reais pra cada integrante. Os caras Sim. tramparam feito uns burro de carga, mano. Mas é isso, Tá porque tem ligado? que ver o contrato como que foi, mas é geralmente isso. Tudo que eles investem, eles querem um retorno. Aí depois que tem um retorno, aí sim você começa. Tem até do Chorão mesmo, no início do Charlie Brown, que ele. Não sei quem que fala, acho que foi o próprio Ronaldinho, que ele liga pro Rick e fala, irmão. Ele já tinha lançado aquela música O Coro Vai Comer, já tava bombando, né? E ele ligou pro ele e falou: Meu, eu vou ter que desistir, não vai rolar tocar mais com o Charlie Brown, mano. Não consigo pagar meu aluguel. Ele, irmão, sua música tá bombando, não sei o que. Ele falou que mandou um dinheiro pra ele poder pagar aluguel. Então eu entendo que ali devia ser mais ou menos isso, né? Eles estavam pagando o investimento pra depois começar a entrar o dinheiro. entendeu? Tem uma série chamada Atlanta, já viu? Já ouvi Já falar, ouvi falar mas já, não mas não assisti. chega a assistir. Mano, assistam, que é Tem muito, Netflix, né? muito Essa braba. série que é com o The Wicked lá? É com o... Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome do cara? Que ele é cantor e ator. This is America. Eu não sei quem é. Ah, This is puta, America. eu sei, mas eu não... Ah, como é que é o nome dele? Meu Deus do céu! Mas, enfim, fala da série, eu vou lembrar dele depois. Tem umas... Conta a história de um cara da periferia todo fudido, sem grana, que tem uns primos que estão envolvidos com o rap e com o tráfico e com várias fitas e tal, não sei o quê. E ele tá todo fudido, sem dinheiro, não sei o quê. E aí aparece um cara, papapá, não, a gente me pega tanto dinheiro, dá, sei lá, $500. E a gente, vou transformar isso em 10 mil, papapá, não sei o quê, qualquer valor desse tipo. E aí ele vira e fala, então, como que a gente resolve isso agora? Ele falou, não, então, daqui a um mês eu te dou esses 10 mil. O cara vira e fala, meu irmão, eu tenho que comer hoje, cara. Não dá pra esperar um mês. Eu Não vi, dá- eu vi esse trecho aí em algum canal que tava passando e ele falou, é mais ou menos isso. Ó. E é essa brisa, assim, tá? Todo mundo se paga e o artista vai por último, né? Como que você espera? Se o Chorão não liga e fala, mano, não ia ter tido Charlie Brown, tá ligado? Aí ele tava já, quase largando. Pô, a música do cara tocando e o cara sem R$100 no bolso, velho. Imagina essa situação. É foda. E é isso, todo mundo se paga e o músico sempre fica por último. Porque a Exatamente. indústria é muito grande, né? Assim, não defendendo, mas eu entendo um lado. Digamos, eu sou um empresário.
eu acredito no seu potencial, eu vou investir em você 50 mil. Eu vou querer o retorno disso, Sim. tá ligado? Então eu entendo por esse lado. Mas os contratos que eles assinam são bem predatórios, tá ligado? Mas eu entendo esse lado do Mas é que empresário, se fosse só né? os 50 mil que você fosse pegar de volta pra depois começar a pagar o artista, talvez eu até entendesse. Mas eu acho que tem que ter um esquema. Sei lá. Tipo, enfim. Mas são negociatas, são Tem negociatas. como negociar isso, tá São ligado? negociatas, são negociatas. Ô, Gabi, eu queria perguntar pra você do rolê lá, né? Do que você tá produzindo, né? Que vai rolar agora do... Fest delas. Isso, tá. Pô, Fest delas é meu coraçãozinho, meu filho mais querido. Fest delas veio justamente dessa ideia que eu falei, né? Pra divulgar meu som, eu vou pelos shows e tal, não sei o quê. E veio justamente dessa ideia, tipo, mano, eu preciso criar cenas, ter shows, fazer festivais, participar de festivais. Mas aí as pessoas não sabem quem eu sou ainda. Como que eu vou participar de festival se as pessoas não sabem quem eu sou ainda? Sim. Como que eu vou ser convidada pra tocar em festival? Vou fazer meu festival, tá ligado? Resolvido o problema. Resolvendo o problema, criando outro, mas resolvendo o problema. E aí eu falei, não, bora fazer um festival. Teve... Vocês conhecem o Instituto Cultural Bolívia Rock? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Na Alguém Penha. veio aqui e falou. Não vou lembrar quem, mas falaram aqui. Na no pod. Penha. A Kátia, que coordena lá o Instituto, ela é, mano, uma mulher fantástica, assim. E aí, na verdade, tudo começou, olha, eu misturando as ideias. Tem muita coisa me estimulou a fazer esse festival. Eu tô tentando trazer todas aquelas coisas que me estimularam, né? Começou que eu fiz um curso na Treinam, que é um curso de music business, né? Era um curso remoto, treinamento remoto intensivo para artistas mulheres. Fiz na pandemia. E aí era um curso feito por mulheres, para mulheres, falando só de indústria musical. E aí lá já foi uma chave que virou, que eu falei, mano, eu preciso trabalhar com mais mulher. Porque é isso. No rock and roll, a quantidade de macho por metro quadrado é muito maior do que a quantidade de mulher. Uhum. E aí eu me vi sempre trampando com homem e me sentindo mal de ser a única mulher do rolê. Pô, preciso achar mais mina, preciso achar mais mina, preciso achar mais mina. Aí eu fiz esse curso e falei, cara, realmente eu preciso achar mais mina. Realmente eu preciso... Onde estão as mulheres? E não era uma sapatão solteira desesperada, era só a Gabriela artista querendo encontrar parceiros pra trampar. Não que eu não estivesse. Não tava desesperado na época. Enfim. E aí, falei, não, preciso encontrar mais bandas de mina, quero tocar com mais mulheres e tal. Fazer esse movimento de chamar mais mana pra agregar, pra criar força, pra criar corpo. Porque, de fato, ser mulher no ambiente de rock, o rock é um ambiente muito hostil. Eu já ouvi muita bobagem dos absurdos mais diversos que vocês podem imaginar. Sim. E vocês, por serem homens e conviverem com outros homens que fazem rock and roll, vocês sabem o que vocês ouvem, né? Eu não vou falar, não tô nem falando o que vocês falam. Jamais vou falar disso. Mas eu sei que vocês sabem o que vocês ouvem. E se vocês ouvem é porque isso é transmitido de alguma certa forma. E a gente sente, a gente como mulher sente, recebe olhares, julgamentos, diminuições, né? Então, você pega aquele técnico de som que você sabe que não tá nem aí pra deixar sua voz bacana, porque ele fala, não, mano, tem muito agudo, como que eu vou fazer? E é só incompetência do cara que não consegue equalizar o agudo da guitarra com o agudo da tua voz. Uhum. Mas ele vira e fala, não, mas é que você tinha que cantar mais forte. Ah, claro, vou mudar minha voz por causa do Do técnico de som incompetente, do que técnico não de consegue som. mexer. Mas como tem o técnico de som, o dono do bar, o amigo do técnico de som e a banda que vai tocar depois de E você tem ali quem que é amigo do técnico de som, todo mundo vira e fala, é verdade, né, mano, a mina tá cantando mó baixinho. E tipo, não é baixinho, só tá cantando num timbre que você não tá acessando, amigo. E eu nem tenho a voz aguda, hein? E já ouvi esse tipo de merda. Então, é isso, assim, a gente
sabe das bobagens que a gente ouve. E aí eu falei, não, preciso somar com mais mulher. E aí teve um dia que eu tive essa ideia. Eu falei, mano, eu quero fazer um festival só com banda de mina. Aí eu achei a Demonic, que tinha um festival chamado Não Tem Banda com Mina, que era um festival só com bandas de mulheres. Falei, sensacional, vou me inscrever. Fui me inscrever. Ah, não, mas você... Eu falei, sou artista solo. Mas quem vai estar no palco com você? Eu falei, eu sou artista solo, mas tem 4 rapazes que me acompanham. Ah, não, 80% das pessoas do palco tem que ser mulheres. Eu falei, aí eu me fodi. Porque eu não tenho espaço no rolê dos caras. E eu também não tenho espaço no rolê das minas. Porque os caras que tocam comigo... Eu tenho culpa que são homens que estão tocando comigo agora? Eu não posso tocar no rolê das minas? Eu falei, não, vamos resolver isso. Vamos fazer um festival onde bandas com mulheres... Basta ser um projeto capitaneado por mulheres que tá dentro, tá valendo. Não importa se você toca com homem, com mulher, não importa com quem você toca. Mas o seu festival, que está nele, pode tocar com músicos homens. Sim, com certeza. Não, Contanto que a cabeça do projeto... A cantora, enfim. Não necessariamente a vocalista, pode ser uma guitarrista. Mas a cabeça do projeto, ou uma das cabeças do projeto, seja uma mulher. Pô, legal. Isso que você fez é bem legal, porque você tirou essa regra, que acaba sendo... Usaria preconceito? Não acho que é um preconceito, Não, é preconceito, só uma escolha. mas é só uma... É uma escolha. Mas, enfim. E é legal você quebrar isso, tá ligado? Tu trazer essa opção de quebrar isso, tanto de um lado pra cá, do outro lado. Sim, e é muito louco, porque eu refleti muito isso. Quando eu já passei por esse período de eu quero tocar só com mulher. E aí eu saí procurando uma galera e, mano, todas as minas estavam no corre, trampando. E, gato, você tem grana pra me pagar? Eu tenho conta pra pagar. Puta, não tem, então só por lazer não vai rolar, mas eu desejo toda a sorte. Me chama qualquer coisa que, pô, se eu tiver agenda livre, eu tô contigo, mas não dá pra estar lá sempre. Então eu falei, mano, se eu não consigo também deixar o negócio só com mina, significa que eu também tô tocando com os caras. Então, como fazer isso acontecer? Não sou a única que toca com homens. E o fato de eu ser uma mulher e ter homens tocando comigo também é uma forma de eu impactá-los. Né? Porque eu sou uma sapatã feminista, esquerdista, todas as istas que você pode imaginar, sacou? E eu sei que quando eu chamo os caras pra estar comigo, pelo menos durante aquele período que a gente tá junto, eles vão pensar algumas vezes antes de fazer uma piada, antes de até ter um pensamento que vai ser machista e tal. Mano, não vai escapar. Já me peguei, nossa, falando poucas e boas pros caras, falando umas coisas que às vezes eu falava, gente, nem sei se eu acreditava tanto nisso que eu tava falando, mas não vai falar mal de mulher na minha frente, não. Vou defender quem quer que seja, entendeu? Então, nesse ímpeto de quebrar mesmo esse hábito, tipo, não vai ser permitido falar mal de mulher nenhuma na minha frente. Não importa quem seja. Não vou, não. Vamos quebrar esse hábito. Porque tem essa broderagem, né, entre os homens. Um homem adora passar pano pro outro. Pô, o cara vacilou. Não, ele pode até ter vacilado. Mas o cara é gente boa também, né? Então isso rola. A gente vê, nós mulheres, a gente vê isso acontecendo. E aí eu falei, não, também tenho que exercitar o meu poder de persuasão junto com os caras que estão comigo, que também é uma forma de tentar deixar esse mundo da música um pouco mais acolhedor. E aí eu tive essa ideia de fazer o festival e eu fui falar com a Kátia, do Instituto Cultural, no aniversário dela. Eu falei, Catinha, vamos fazer um festival só de mina. Tava no meio do aniversário dela, mó caos, mó galera. Ela falou, vamos muito. Eu falei, demorou. Ela falou, me chama. Trocamos contato, reformamos contato de WhatsApp e tal. Eu vou te chamar. Falei, fechou. Precisa de mais água? Eu, gostaria, hein? Obrigado. E aí, enfim,
Pouco tempo depois ela me ligou e falou, já montei o festival, vai chamar o Woman Fest, vem tocar. Eu fiz um... Mano, eu tava te chamando pra... Obrigada, gata. Eu tava te chamando pra gente poder produzir o bagulho junta e você já produziu, já fez, já aconteceu, já tá me convidando. Caraca, você é muito braba. E a mina levantou o bagulho em um mês. Nem isso. Ela fez aniversário fim de janeiro, 8 de março a gente já tava no Woman Fest. Falei, mano, a mina é muito braba. Você é louco, eu vou fazer também. E aí ficou na minha mente que eu falei, mano, isso foi em 2023. Ficou na minha mente. Falei, vou fazer. Aí no fim de 2023 eu fui tocar no Cerveja Azul e eu tava com essa ideia na mente. Falei, mano, eu quero fazer um festival. Como que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Vou fazer um festival só com banda de mina, bagulho comer na mente. Fomos tocar lá no Cerveja Azul, troquei ideia com o LED. Falou, pô, muito legal o show, papapá, não sei o quê. Se tiver outras bandas de mina pra recomendar, a gente faz uma noite só de mina. Eu falei, é isso? Falei, LED, me dá 2 noites. Ele falou, você tá louca. Eu falei, me dá 2 noites, tem que ser 2, porque festival que é festival tem 2 noites. Eu quero 2 noites só de mulher tocando. Porque 3 bandas é fácil de juntar. Quero ver juntar 8, 10. Quero 2 noites. Ele, não, vamos devagar. Fecha uma noite. Fecha uma noite. Eu falei, tá fechada. Não, mas confirma. Um dia, sei lá, uma semana depois, eu tinha falado com as meninas, bora. Bora, tá aqui, já temos 4, 5 bandas já. Já dá pra me dar, já tenho 6 bandas. Me dá mais 2 semanas, me confirma as 2 noites que eu fecho 4 bandas por noite. Aí ele foi, trocou ideia e tal. Não, beleza, bora fazer. Me deu as 2 noites, me deu uma sexta e um sábado. Porra, foi lindo. Aí a gente fez dia 8 e 9 de março de 2024, primeira edição do Fest Delas. E, eu tenho um carinho enorme por esse festival, porque ele é todo construído nessa ideia da coletividade. Né? Como eu falei, eu sou esquerdista, marxista. Então a ideia é que as coisas sejam feitas de fato da forma mais horizontal possível. Então aí a gente conseguiu fazer acontecer o Fest Delas, que é um festival de protagonismo feminino e pessoas LGBT, 100% do line-up composto por projetos de mulheres. A produção também é mulheres. A gente tenta ao máximo possível colocar a galera da graxa também como mulherada. A gente ainda depende muito das casas. Muitas vezes cada casa tem o seu staff, então não dá pra gente mexer muito nisso. Mas o quanto a gente consegue, a gente mexe. Então, fotografia são sempre mulheres que fazem, vídeos são sempre mulheres que fazem. A gente sempre tem vendinha de merch, sempre mulheres cuidando, portaria, sempre que possível, mulheres na portaria. Então, a gente coloca assessoria de imprensa, são mulheres que fazem, design de logo, essas paradas, é mulher, divulgação em mídia, Instagram, essas paradas, é uma agência de mulheres. Então, mulher e pessoa LGBT em todos os campos possíveis para justamente fomentar um pouco do que eu aprendi na Trainon, que é... Fala, mano, a gente pode, cara, a gente sabe fazer. Vem ver como é bonito. Sim. E aí fica realmente convite, vem ver como é bonito, porque eu juro pra vocês que é um festival bonito pra caramba. Vai acontecer agora dia 29 e 30 de março, a 3ª edição. A gente já tá na 3ª edição. Caralho, vai ser aonde, Gabi? Vai ser na Porta Maldita, lá na Luiz Murat, Pinheiros. É o da Puta. Cruz Invertida lá? Ou... Não, esse é o La Iglesia. Ah, na igreja, sim. O Porta fica na Luiz Murat. É um logo preto com um desenho, tipo um portinho pode crer. branco. Caralho, que foda. Vai ser a terceira, a gente vai chegar na 3ª edição. E é isso que eu tava falando, que eu me perdi, pra variar. Que o bagulho ele é coletivo, né? Ele é de comuna mesmo, assim. Então, esse primeiro festival eu consegui as datas com LED. E aí eu falei, beleza, bora. Até então na minha cabeça era, eu junto 4 bandas por dia. O LED, o Cerveja Azul tem a casa, já tem o áudio, não precisa de mais nada. Ponto e vírgula aqui, não precisa de mais nada, precisa de coisa pra caralho, tá ligado? E aí eu comecei a
E a gente começou a construir junto. Eu fiz um grupo de WhatsApp com as meninas, falou, ó, galera, vai rolar o festival, tal, bora fazer, vamos fazer junto então. E aí, de repente, vai surgindo demanda. Puta, precisa de logo, como que a gente vai divulgar esse festival? Vamos fazer um logo? Quem trabalha com logo? Ah, então chama essa designer, chama aquela designer, topa fazer, bora fazer. Faz o design. E divulgar, quem trabalha com Instagram, vai fazer contrato, vamos fazer um contrato. Quem faz contrato? Alguém trabalha com contrato? Puta, a gente precisa... Aí cada vez que você vai mexendo, vai aparecendo mais coisa. É que nem bater merda com 2 pauzinhos. Quanto mais bate, mais pede, mano. O bagulho, quanto mais você faz, mais coisa vai aparecendo. Mas aí é um aprendizado enorme pra todo mundo envolvido. Que aí, de novo, volta no que eu aprendi na Trainon, que pra mim foi uma inspiração e um lufo, assim, de ar. Mano, é assim, a gente tem que se juntar. Tem que fazer uma cena, tem que fazer uma parceria. Então, a ideia é que todas as mulheres envolvidas tenham a condição de, se quiserem, reproduzir esse festival. Quanto mais mulheres quiserem fazer isso, é melhor. Melhor ainda. Porque aí, quem sabe, vou ter um festival que vão me chamar, tá ligado? E o legal também, assim, que alguém possa ver e falar assim, pô, Gabi fez um festival. Caralho, mano, porra, quer fazer um festival também, sabe? Mas é essa a ideia. Pô, se ela conseguiu fazer um festival, poxa, eu consigo fazer também. Que foi sabe? o que aconteceu com a Kátia, que a Kátia levantou o festival. Eu falei, mano, ela levantou, vou levantar também. Qualquer coisa eu tenho pra quem perguntar. Qualquer coisa eu vou, acesso ela e pergunto. E ela, a segunda edição a gente fez lá. Parceiraça. Nossa, parceiraça. Ela falou, não, vem, bilheteria 100% de vocês. Quer vender comida, a gente vende comida aqui, vende só o que for diferente. Faz as barraquinhas pra vender merch, rango. A gente chama parceiras pra vender comida específica do que não vende no lugar. E aí, o bagulho tá crescendo, tá ficando cada vez mais gostoso, assim. E como é que é você tá lá no festival lá? Porque você não curte, né? Você mais fica preocupado com tudo. Cara, nessa última edição, eu percebi que eu realmente me percebi um pouco hiperativa. E um pouco, pra quem me conhece, vai estar dando risada agora. Porque eu me peguei falando, ok, eu faço a produção, eu sou a idealizadora, eu tô na produção, junto hoje com uma galera, graças a Deus a gente já tem mais algumas pessoas comigo na produção. Eu tô na produção, eu toco, porque eu faço questão de tocar no Fest delas, isso é uma coisa que eu não abro mão. São 8 bandas, 10 bandas, uma só, deixa 40 minutinhos só pra mim. Pô, eu tô fazendo, deixa eu tocar. Tão gostoso. E eu ainda sou apresentadora, porque eu apresento as bandas entre uma e outra, então só hostess. E sou uma caca de auditório, porque eu sou a primeira, eu apresento, fico na primeira fila e fico cantando, curtindo todas as músicas, porque como a gente faz a curadoria, a gente conhece as músicas, a gente quer cantar junto, e a gente... Então, termina o festival, eu acho que eu poderia dormir uma semana inteira, assim. Só pra tirar o cansaço. Só pra tirar o cansaço. Mas é muito gostoso. É muito gratificante gostoso. no final. Pô, né? é demais. Porque é isso, o bagulho foi crescendo. Então, a primeira edição foi isso. Eu fui idealizadora e eu que tava segurando todos os BO. Então, tudo que... vai ter que ter tal coisa, era do bolso da única produtora que saía, que precisava sair. E aí a gente vai, faz acontecer. E é isso. A gente, por enquanto, é um festival independente que vive de portaria. Então, onde é a câmera? Se você está vendo esse podcast, compareça ao Fest delas dia 29 e 30 de março no Porta Maldita, porque todo o dinheiro das bandas é pago com a portaria. Então compareça, compre seu ingresso, fortaleça ser independente. Bora colar lá, geral, vamos dar uma força aí. E a gente aqui do Amara, a gente faz questão de ajudar também na divulgação também. A gente agradece muito, inclusive, viu? De verdade. Quando a gente vê que é um projeto que é feito com alma, coração, que a galera mesmo tá, tipo, fazendo na raça, a gente dá todo apoio. E é isso, e é na raça mesmo, é na unha mesmo. Porque a gente sabe como que é difícil planejar e fazer, e ainda mais festival, cara, que não é uma coisa que é só você. Você influencia um monte de pessoas, tem um monte de pessoas envolvidas ali. E é uma coisa muito mais complicada, então... E aquela adrenalina que dá um dia antes de fazer a parada... No primeiro Fest delas, olha que louco. Eu fiquei tão nervosa no primeiro Fest delas
que a minha voz acabou. Eu ia tocar no segundo dia. Uhum. No primeiro dia eu tava apresentando o festival, no meio da apresentação a minha voz Sumiu, é horrível. quando isso sumiu. acontece. Sumiu. E aí eu falando, mano, E não eu sai, tenho fica show engasgado aqui, amanhã. né? E eu tenho show amanhã. E eu tenho show amanhã. Como que eu vou fazer? Isso foi foda. Foi lindo. Porque aí amigas que estavam comigo falaram, você não fala mais. Tem uma grande parceira, Tiziana Schirme, inclusive, que tocou no segundo fest delas. Virou pra mim e falou assim, você não abre mais a boca. Eu vou falar por você. E aí, como a gente é amiga há um bom tempo, a gente tem uma comunicação muito boa, tipo, Visual, assim. não só visual, gestual, o que eu penso, ela também entende o que eu tô pensando. Parceria de truco, né? Ela é parceira de truco, ela é parceira de truco. E aí ela apresentou o festival por mim, terminou de apresentar o festival por mim. E todo mundo, mano, vai pra casa, faz repouso vocal, toma o que tiver que tomar de remédio, te vira, porque você tem um show amanhã. E aí eu acordei no dia seguinte falando, mano, sem voz ainda, falando, eu tenho um show daqui a algumas horas. Comecei a entrar em contato com as meninas e falei, ó, galera, seguinte, eu não quero deixar de tocar, mas vou precisar de ajuda pra cantar. Então eu separei, tipo, 3 músicas que são as mais simplonas do meu repertório. Essas talvez eu dê conta, porque se eu desafinar não tem muito pra onde fugir. Elas são mais cantadas faladas, então não vai ter muito problema de desafinar. De, né, desafinar, Sim. perder a voz falhar em momentos críticos. Tem essas aqui, vamos distribuir? Você conhece essa música minha antiga, não conhece? Você canta pra mim? E a gente faz tipo refrão junta e você canta toda ela e eu fico só fazendo paropopótano no palco. Bora. Tem essa, você conhece essa, você canta essa, você conhece aquela outra, você canta aquela outra. Fui distribuindo, tinha uma outra música que eu vou lançar esse ano que chama Cansa, que é uma música que é um discurso feminista ou não discurso, como a gente fala quando a gente desabafo. É um desabafo. E aí as meninas já conheciam, que é uma música que eu vou lançar, mas eu já canto em shows há um bom tempo. A gente dividiu os versos e tal, e, mano, o show aconteceu nessa base. O meu show, um monte de mina que tocou no festival vindo cantar minhas músicas. Pô, que legal. Foi foda, foi foda. Legal. E aí o bagulho, mano, foi crescendo, foi muito gostoso, porque ainda apareceu uma outra amiga minha que tava lá. Pô, tem uma amiga minha que é professora de canto, ela tá aqui, você não quer que ela te ajuda? Falei, nossa, muito, se ela puder fazer um aquecimento, sei lá, pra deixar minha voz na E achar uma nuca. pílula mágica aqui pra poder cantar. Sei lá, porque eu tava sem conseguir falar, com a voz afundada e tal. Puta, e a menina fez um puta trampo, deixou minha voz, colocou ela nem aqui no nariz, parece que ela colocou aqui na de onde sai a lágrima. A voz aqui em cima, assim, aí eu consegui cantar tal. Aí depois aqueceu, aí depois que aquece, é que nem o Ed Vedder depois que toma o vinho, né? Canta mais 3 horas. Aí tá, que se lasca, tava cantando também. Mas é isso, essa pra mim acho que é o maior exemplo de como o Fest delas, ele é feito em comunhão, Sim. saca? Essa é a minha maior paixão. E é isso, ele é feito em comunhão. E aí, depois dessa primeira edição, aí eu chamei uma galera que trampou em divulgação de mídia, que falou, não, eu faço Instagram, eu faço as coisas. Aí essa galera que topou fazer, então, bora somar na produção do festival? Aí a Carla veio para somar na produção do festival. Fizemos a segunda edição no Instituto Cultural Bolívia Rock, que também... e outra coisa que tem no festival que eu esqueci de falar, que é lei. Tem que ter a jam session no final. Então, isso é porque legal. é justamente para fomentar, para, né, Sim. cravar essa ideia de que é tudo junto. Então, as artistas vão, elas apresentam os trabalhos delas, e aí, na noite, e, mano, jam session, acabou. Bora putaria, tá ligado? Bora tocar o que quiser, muda de instrumento, quem toca guitarra vai tocar bateria, quem canta vai pra percussão, inverte tudo, o baterista vai cantar e a gente vai se divertir, patifaria, ramperice completa. A ideia da jam session é essa. Então é justamente pra firmar essa ideia do coletivo, da comunhão. Sim. Aí no segundo fest delas a gente fez
no Bolívia Rock também. E aí começamos a trazer contrato, começamos a trazer as coisas um pouquinho, tentar profissionalizar um pouquinho mais. E aí agora para esse terceiro eu não ia fazer. Porque eu tô com um lançamento, falei, tô vendo de talvez mudança de nome artístico, tô com um álbum para lançar, tava com 1000 coisas acontecendo, aí uma amiga minha que tocou no primeiro fest delas, e aí não sei o que, março tá chegando, me chamou em janeiro. Quando que vai rolar o fest? Eu falei, gata, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu tô lotada de coisa. Ela falou, não, você não tá entendendo. Você não pode jogar uma bomba dessa no mundo e abandonar. Falei, mano, mas tá Sei que você foda. fez o filho, agora você tem que criar, caralho. Você fez o filho. Falei, mano, mas tá foda. Eu não tô conseguindo saber meu nome. Ela, gata, vamos fazer. Eu te ajudo, vamos fazer. O que você precisa? Falei, mano, a primeira coisa que eu preciso é de um lugar. Não tenho nem lugar. Ela, peraí. 20 minutos depois. 20 minutos. Conseguiu Porta Maldita, dia 29 e 30 de março. Bora? Eu falei, mano, Vai falar não, né? como assim? O Porta é uma das principais casas de São Paulo pra banda autoral, tá ligado? Uhum. Como assim ela conseguiu o Porta? Porra, bora fazer, cara. Bora fazer. E aí, ela, inclusive, convidei ela pra participar da equipe. Giovana, beijo, gata, amo vocês. Giovana, Calinha. E aí agora o festival tá crescendo, né? Então tem a Adriane, que fez o design do primeiro festival, volta agora no terceiro com o projeto de música dela, e aí faz de novo toda a parte de design. Então o negócio tá crescendo. Eu tenho fiquei meia hora falando do festival, eu sou apaixonada. Não, mas legal, Não, mas foda ele, pra sabe caralho. qual que é legal? Porque quando você fala dele, você brilha os olhos, tá ligado? É, E dá pra perceber que é uma coisa que, tipo, pô, você tem maior orgulho de fazer, de falar, de poder divulgar. Então, meu, a gente dá todo espaço aqui pra você falar o quanto nossa, você quiser, eu entendeu? agradeço muito. Porque é muito verdade. legal a gente ver uma iniciativa dessa, sabe? Não só com o lance do artístico, mas o lance também da comunidade ali, de juntar as pessoas pra poder fazer uma coisa assim. Porque, meu, se a gente ficar dependendo dos outros pra fazer, É, se o Sesc, nós dependendo do Sesc abrir uma data pra gente fazer isso, não vai fazer, não entendeu? vai. não Então é legal ver isso que você, tipo, pô, você faz um negócio, tipo, com coração mesmo, mano. E é no coração mesmo, porque a gente é totalmente independente. A gente é isso. A grana da equipe. No primeiro, equipe não teve grana. Eu nem lembrei de tirar um percentual para produção. Eu falei, não, gente, divide pelas bandas. As bandas precisam tocar, vocês precisam ganhar dinheiro. Quase que eu tirei do meu cachê. Eu falei, não, calma, volta pro pão, carne louca. Você não pode tirar do seu próprio cachê. Você produziu o festival, você tocou no festival, você tem direito à mesma porção das meninas. Mas eu queria dar mais grana pras meninas, porque a portaria é isso, é dinheiro de portaria. Quero que as bandas sejam reconhecidas. Aí no segundo a gente já conseguiu a portaria 100% nossa. Então, putz, aí já conseguimos uma grana maior, tal, não sei o quê. Agora nesse terceiro a gente volta a dividir portaria com a casa. Mas é isso, a gente já consegue tá avisando para mais gente, tá divulgando para mais pessoas, falando, cara, é um festival independente, a gente depende de portaria, colhem, a gente tem lista, código promocional para pessoas trans, não binárias, VIP 100%, então a gente também se dedica a fazer essa valorização da comunidade LGBT. É legal também que vocês viram todos os públicos também ali, né? Tipo, não é só as mulheres, mas também Exato. os gays, os não binários e tal, todo mundo. Uma vez me perguntaram, homem pode ir no festival? Deve! Venha no nosso festival, compre todos os merchandising que tiverem à disposição, gaste seu dinheiro com a gente. Porque também mora nesse lugar de tentar dar uma equidade mínima, né? Não só de palco, mas financeira também. Então agora a gente está buscando apoio, buscando parceiros que tenham interesse em auxiliar financeiramente, em dar um apoio que seja o que quer que seja de apoio, a gente está aceitando. Porque o festival independente é isso, é na base da unha, é na base do, mano, cavar buraco. Eita, exagerei. Cavar buraco. Pô, Na base da unha mesmo, de cavar o buraco e tal, pra conseguir ter o acesso pra mostrar o trampo. E o mínimo de grana que entra, mano,
é isso, é dividido por igual com quem trabalha, com quem toca, que é pro bagulho a gente tá fazendo do jeito que eu realmente acho que tem que ser feito, sabe? Sim. Só falta dinheiro, mas isso a gente corre atrás. Por Não, enquanto. mas uma coisa que a gente pensa assim, meu, o dinheiro vai vir de continuar trabalhando. É. O importante é você criar uma relevância ali. É Mano, isso. criando uma relevância, fazendo a parada acontecer, mano, botando sangue, as pessoas vão ver que aquilo é feito de coração mesmo. E vai, mano, o dinheiro é consequência, né? É O isso. importante é trabalhar buscando a relevância, mano. Sendo relevante ali, mostrando que você tá abrindo a porta ali, que você tá fazendo a parada com o coração, meu, o resto pode demorar, mas vem. É, e é por isso que eu agradeço de verdade, viu, meninos, pela possibilidade, pô. assim, Foda pra pelo caralho. espaço aberto, porque é isso, a gente depende disso, de falar e de contar que vai acontecer, e de convidar as pessoas, 29h30 no Porta Maldita, ingressos à venda no Simpla, Fest delas, terceiro Fest delas. A gente depende desses espaços para justamente lotar a casa, para mostrar que o festival tem relevância. A gente tem percebido que tem um público do festival que está crescendo, então a gente tem o ingresso para os dias e a gente tem o ingresso de passaporte, que a gente chama, que dá ingresso para os 2 dias, Sim. com um certo desconto, né? Então, a gente percebe que tem um público do festival que está se repetindo. Legal. E não é um público que vai no meu show que tá se repetindo, porque é uma galera que às vezes eu faço show e fala, pô, legal, boa sorte, arrasa lá. Aham. Mas quando eu falo, pô, vai ter fest delas, nossa, vamos, eu vou chamar uma galera de não sei onde, não sei onde, não sei onde. Então o público do festival tem crescido, né? Então é isso, é caçar espaço, é divulgar, fazer dia a dia o trampo no independente mesmo e espalhar a palavra, né, pô? Isso. E os ingressos já estão à venda já, né? Já estão à venda no Simpla, você procura lá, terceiro Fest delas, terceiro com I, né? Sim. Terceiro Fest delas, e se jogar Fest delas vai aparecer, com certeza. Fest, F-E-S-T, delas, D-E-L-A-S. Vai ser dia 29h30 no Porta Maldita. A gente tem ingressos, agora acho que já é segundo lote, e promocional do passaporte. Passaporte né? 2 dias, né? Exato. Na porta é mais caro, então recomendo comprar antes, porque a gente faz o primeiro lote, que é promoção da promoção. Aí tem o segundo lote, que é o que tá rolando agora, e aí na porta ainda é mais caro. Então a gente fala, Sim. mano, compra antes, garante o seu, Uhum. pode comprar 5 por CPF, então dá pra comprar pra família toda. É isso aí. Vamos lotar aquele lugar, porque não só o festival merece, mas as bandas que estão lá tocando Sim. merecem esse público. A gente faz questão de chamar de diversos estilos, né? Projetos de mulheres de diversos estilos. Então, não é só rock and roll, tem rock, tem mais indie, tem mais MPB, tem mais um soft rock. A gente ainda tá muito no rock. Esse ano a gente ia ter uma galera do samba, mas não deu certo. Mas acho que até foi bom, porque a gente vai ter uma galera do punk, ia ser punk e samba no mesmo dia. O caminho era muito longo. Mas acho que a gente pretende, ainda para esse ano, organizar uma segunda edição, trazendo MPB, samba, e aí não perder o rock, porque, Sim. né, é de onde eu vim, então... Mas a gente faz questão de fazer essa costura também nos estilos musicais. Então, na hora de fazer a curadoria, a gente busca fazer esse caminho que seja interessante para o público também, Uhum. né? Não sair de um punk para um samba, para um funk, né? A gente Sim. fazer esse caminho para que quem vá para ouvir uma banda se interesse Sim. pelas outras bandas que vão estar tocando no mesmo dia, né? Isso pra gente é muito importante, que exista o milagre da multiplicação dos fãs. Que aí você vai para ver uma banda e você fala, pô, tem outra banda, ó, gostei. Então, que a gente consiga fazer isso, esse também é um dos objetivos do festival, né? Sim. Que as bandas que participem dele não só tenham esse estofo para poder reproduzir o fest delas, se quiserem, em outros lugares, em outros momentos, ou fazer outro festival em outro formato, mas que as mulheres se sintam empoderadas a isso, como que as bandas, os projetos musicais cresçam também, a gente consiga criar uma cena mesmo, né? Sim. Um núcleo de pessoas que acompanham o trabalho, que estão interessadas no trabalho, que isso cresça cada vez mais, assim. É importante, né? Gabi, mano, obrigado pela participação. Pô, Eu peço que obrigada.
Tinha muita coisa que a gente dava pra falar ainda, mas a gente não conseguiu falar. Eu E falo eu faço pouco, convite. né? Você não deixa a gente falar? Brincadeira. Eu peço que, sei lá, a gente pode marcar depois do festival pra você contar pra gente como é que foi. Pô, com Trazer alguém pra vir com certeza. você. Pra vir aqui fazer o pod com você, pra falar do festival, pra falar dos projetos futuros e tal. Com certeza, eu ainda preciso vir pra cá falar da Agatha Azul, que é a banda que eu toco bateria, da Então, Cosmosaica, isso, que é a pô. banda que eu toco percussão, entendeu? Quando você for lançar o seu... Você falou que vai lançar um álbum esse ano? Esse ano Então, vai. aí você pode vir divulgar. Aí você vem, divulga o álbum e fala mais Pô. do festival pra gente. Eu venho então, quando eu lançar o isso, álbum, sim. quando eu tiver pra lançar ou for lançar, tá certo que eu venho então. É isso, fechou, tá fechou. fechado. Pô, obrigada, meninas, É de nóis, verdade. pô, foda pra caralho. E eu que agradeço, cara. Que papo legal com você. Obrigada mesmo. E é legal a gente conversar, mano. Isso que eu gosto. Uma das coisas que eu mais gosto de estar aqui fazendo esse podcast é de conversar com pessoas que fazem a parada. E eu vejo você falando do festival e falando da música assim. E seu olho brilhando ali. Pô, isso que é muito legal da gente conversar, sabe? Tipo, de poder conversar com pessoas assim que tem aquela. Sangue no zóio. Sangue no zóio pra fazer a parada, É sabe? sobre. E, pô, eu agradeço muito por você ter topado participar, conversar com a gente, porque, meu, valeu muito a pena, é muito legal. Muito Eu que obrigado. agradeço mesmo. A última coisa que eu tinha a falar, que dá pra ser um corte, se quiser, não sei. Claro, fica à vontade. Fest delas vai ser dia 29 e 30 de março. Muito mais legal que o Lollapalooza. Com certeza. Mais barato, banda, você vai poder trocar ideia com todo mundo da banda, entendeu? Então, mano, cola, só gente bonita. Não vai tomar Não- chuva. Não vai tomar é fechado. chuva, é um ambiente fechado, agradável, sacou? Então vem pro Fest delas, que é muito mais legal que o Lola. É isso aí. Gabi, agradeço também por ter topado vir trocar uma ideia com a gente. Papo Valeu, foda. mano. Desejo, mano, muita sabedoria, muita sorte, muita luz na Que sua assim vida, na sua seja. carreira. E é só o começo de muita coisa legal que tá por vir aí. Valeu, moleque, Fechou? verdade. Tamo junto. É nóis. Quer falar assim? Ia falar algo? Lembrando que do que você precisar aí, a gente vai estar de portas abertas aí pra ajudar. Se precisar de divulgação, alguma coisa na divulgação, a gente ajuda aí no que a gente puder, tá bom? Da hora. Já divulgação, então sigam lá, @fest_delas. Isso. E aí, se quiser E seguir deixa eu o seu também, Insta também. Deixa pra o seu Gabriel Insta aí. Buquerque Oficial. Onde o pessoal pode encontrar sua música, onde o pessoal quer escutar. Minhas músicas estão no Spotify, Gabriel Buquerque. O YouTube, Gabriel Buquerque também, Gabriel Buquerque Oficial. E no Instagram, @Gabriel Buquerque Oficial. Por enquanto tá fácil. É suave. Fechou. Não tem muito segredo. Valeu, galera. É isso. Queridão, valeu mais um episódio aí, meu irmão. Pô, episódio foda Tamo aí, Gabi. junto. Obrigado menos pela presença, assim, e queria falar que, meu, é muito foda você poder fazer um lance desse, que é o princípio do do it yourself, né? Fazer porque você quer, e além de ser foda, eu acho que além de ser importante, eu acho necessário, tá ligado? É isso, tá ligado? Muito obrigado mesmo, assim, a gente tá de portas abertas e vamos divulgar, e galera, vamos colar. Isso. Valeu. É isso. É Rafa, isso. Recadinhos finais, né? Encerrando mais um do Namaracast. Valeu você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também tá nas plataformas de música, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music. Não consegue assistir o episódio, você consegue ouvir lá enquanto faz suas coisas. Fica à vontade, tem nosso QR Code também. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado, compartilha. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimenta? Que você vai deixar o Isso. link ali pra galera. Deixar o link lá na Entrar descrição, e ver. no canal de cortes aí, pra você que não conseguiu assistir o episódio inteiro lá. Lembrando, finalizando aqui, já vai estar disponível lá os cortes no canal de cortes do Namara Cortes Oficial. E é isso, galera. Gente, Valeu. muito obrigado. Falou!